Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 3, Cordilheira das Bestas Mágicas, capítulo 14, Perigo, parte 2. Seu pulso foi totalmente arrancado. A dor fez com que a sombra escura gritasse de miséria. Com um flash, o pequeno rato das sombras Bebe, de repente chegou bem na frente da sombra escura. A sombra escura olhou com terror e espanto para o rato das sombras, do tamanho de um animal de estimação. Que aberração é essa? A sombra escura definitivamente não conseguia acreditar que este era um rato das sombras. Ele já tinha visto Shadow Mist antes, e nenhum era tão aterrorizante. A sombra escura se forçou a ignorar a dor de seu pulso decepado enquanto gerava uma camada escura de ki de batalha protetor enquanto também se movia para fugir. A sombra escura parecia apenas ver o pequeno rato das sombras piscar na frente dele. E então, ele sentiu uma dor súbita e insuportável, quando o pequeno rato das sombras avançou e o mordeu diretamente na garganta. Até mesmo sua camada protetora de ki de batalha escuro foi mastigada. Crunch! O grito trêmulo daquela pessoa foi interrompido de repente. Metade de seu pescoço foi arrancado com uma mordida. Sua cabeça estava presa ao corpo apenas por uma fina tira de carne. Os olhos desta sombra escura perderam gradualmente toda a vida e seu corpo caiu no chão. Neste momento Lily também caiu no chão. Ele imediatamente puxou a adaga, o sangue já escorrendo do ferimento em seu peito, manchando suas roupas de vermelho. Vendo a ferida em seu peito, Lily sentiu seu coração estremecer. Se a faca de seu oponente tivesse penetrado apenas mais alguns centímetros, seu coração teria sido penetrado. Tão perto. Só mais um pouco e minha vida teria acabado. Após esse barbear fino, Lily não pôde deixar de olhar para o pequeno rato das sombras Bebe. Bebe disse com urgência: chefe, qual é a situação? Não é tão ruim. Eu não perdi minha vida. Lily sorriu para Bebe. Se não fosse por Bebe, ele realmente teria morrido. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Bebe não estava mais tão frenético como antes. Ao mesmo tempo, ele também começou a ficar arrogante. O pelo em suas costas ficou reto e ele começou a abanar o traseiro para Lily. Depois de abanar algumas vezes, ele disse com alegria a Lily através de seu vínculo mental: chefe, você é muito fraco. Você fica falando que quer se treinar, mas olha, você quase foi assassinado por aquele cara. Não havia como o pequeno rato das sombras Bebe desistir dessa oportunidade de zombar de Lily. Lily apenas riu. Bebê, obrigado. Você salvou minha vida naquele momento. Olhando para aquelas duas feridas terríveis em seu peito, Lily não pôde deixar de suspirar. E este foi apenas o primeiro dia. Duerrin Kovar também apareceu, também suspirando de surpresa. As habilidades de subterfúgio deste assassino eram realmente aterrorizantes. Desta vez, o pequeno Shadow Mose realmente salvou o dia. Se não fosse por ele, Lily, você estaria acabado. Quanto a mim, esse velho inútil, tudo o que me resta é o meu espírito. Não há como eu resgatar você. Lily entendeu que Duerrin Kovar, apesar de ser um grande mago santo, só lhe restava o espírito. Duerrin Kovar, como aquele assassino pôde se mover tão rapidamente? Mesmo com a ajuda da magia do estilo vento, não conseguiu ultrapassá-lo. Lily realmente não entendeu. Duerrin Kovar explicou: aquele assassino deveria ter sido um guerreiro rank 6, mas ele se especializou nas formas estranhas e secretas do ki de batalha do elemento escuridão. Além disso, ele deveria ter recebido treinamento especial em subterfúgios e ocultação de sua aura. Um guerreiro rank 6 que recebeu treinamento especial deve ter maior habilidade de combate do que um guerreiro rank 6 médio. O ki de batalha do elemento escuridão é bastante estranho e secreto. Muito provavelmente, ele se especializou em uma certa técnica do elemento escuridão que aumentou sua velocidade. Lily assentiu ligeiramente. A magia do elemento escuridão ou ki de batalha era proibida na União Sagrada. Nos 4 grandes impérios e na Aliança Negra, entretanto, os estilos das trevas não eram proibidos. Da mesma forma, na Dark Alliance, a magia de estilo leve e o treinamento de ki de batalha eram proibidos. Chefe, vem aqui rápido. O pequeno rato das sombras Bebe começou a pular ao lado do cadáver do assassino. Lily olhou interrogativamente. Bebe, o que é isso? Este assassino tinha uma bolsa nas costas. O pequeno rato das sombras Bebe disse animadamente. Lily caminhou até o cadáver do assassino. As roupas pretas nas costas do assassino já haviam sido rasgadas. Claramente, isso foi obra do pequeno rato das sombras. Por baixo das roupas rasgadas, uma mochila estava firmemente amarrada às costas do assassino. Lily, aposto que aqueles 5 que vimos anteriormente foram mortos por ele também. Com base em sua habilidade, quem sabe quantos ele matou? Sua bolsa provavelmente tem alguns núcleos de magicita. Duerrin Kovar sorriu enquanto falava. Lily não pôde deixar de se sentir animado. Com base nas proezas deste assassino, ele talvez tenha sido capaz de matar até mesmo um guerreiro médio de rank 6. Muito provavelmente ele tinha alguns bens. Skiak Guincho. O pequeno rato das sombras agarrou a mochila com os dentes e com um salto pulou em cima do ombro de Lily.
Vendo isso, Linley não pôde deixar de se sentir secretamente surpreso. A velocidade de Bebe é realmente incrivelmente rápida agora. Mesmo que aquele assassino também fosse muito rápido, ele era apenas um pouco mais rápido que eu. Mas a velocidade de Bebe é rápida o suficiente para que eu nem tenha a capacidade de reagir a ele. Não admira que aquele assassino tenha sido mordido até a morte por Bebe sem sequer ter a chance de se esquivar ou bloquear. Rangido. Segurando a mochila pelos dentes, o pequeno rato das sombras Bebe sacudiu algumas vezes. Chefe, apresse-se e abra para dar uma olhada. Ele disse com bastante urgência para Linley através do link deles. Bebe estava muito curioso para saber o que havia dentro da bolsa. Rindo, Linley aceitou a bolsa. Esta era uma mochila preta, também feita de couro, mas claramente de qualidade muito superior à mochila de couro de Linley. Muito provavelmente foi feito da pele de alguma fera mágica de alto escalão. Ele abriu a mochila. Vendo os itens dentro, os olhos de Linley brilharam. Dentro da mochila havia um conjunto de roupas, algumas rações secas e um saco de moedas de ouro. Dentro da mochila, o maior espaço era reservado para uma grande sacola de itens. Abrindo o saco, Linley não pôde evitar respirar frio de surpresa. Quantas pessoas e quantas feras mágicas esse assassino matou? Linley ficou um pouco atordoado. O conteúdo deste grande saco eram todos núcleos de magicite brilhantes da cor do arco-íris, e até mesmo algumas grandes gemas de magicite misturadas. Tantos núcleos de magicite. Deve haver pelo menos algumas dezenas de núcleos aqui. Linley se sentiu animado. Linley imediatamente começou a contar o número de núcleos e também a diferenciá-los por valor. Diferenciar a quantidade de energia mágica contida em um núcleo de magicite era bastante fácil para um mago. Em pouco tempo, Linley completou a contabilidade dos vários núcleos dentro da bolsa. Um total de 102 núcleos de magicite e 7 gemas de magicite. Para os núcleos de magicite, existem 5 núcleos de magicite de sexta classificação, 26 núcleos de magicite de quinta classificação e 71 núcleos de magicite de quarta classificação. Nenhum núcleo de terceira classificação. Para as gemas de magicita, 6 são gemas de magicita de grau médio, enquanto uma é de alto grau. Linley podia sentir seu coração bater freneticamente. O que Linley ainda não percebeu foi que esse assassino também havia adquirido núcleos de magicita de terceiro rank. Ele simplesmente não se incomodou em ficar com nenhum deles. Quanto às gemas magicite, as gemas de magicita geralmente eram afixadas em um cajado de mago para ajudar o mago a recuperar rapidamente sua força mágica. Todos eles foram adquiridos depois que o assassino matou um mago e arrancou a gema magicita do cajado do mago. Os 102 núcleos de magicita provavelmente valem cerca de 13.000 a 14.000 moedas de ouro, enquanto as 7 gemas de magicita valem pelo menos cerca de 1.600 moedas de ouro. Ao todo, o valor dessas coisas é de cerca de 15.000 moedas de ouro. Depois de chegar a esse cálculo, Linley não pôde deixar de se sentir surpreso e muito feliz. Em uma única mochila de um assassino, ele de repente ganhou muita riqueza. Quanto ao seu clã, anteriormente, a fim de adquirir os fundos para enviar seu irmão mais novo, Varton, para a Academia O'Brien, o clã praticamente esgotou todas as suas economias. Mesmo se você pedisse ao clã Baruch para produzir apenas 10.000 moedas de ouro, seria extremamente difícil. Este é apenas o meu primeiro dia na Cordilheira das Feras Mágicas e já adquiri muito. Quanto terei ganho depois de 2 meses? O coração de Linley estava cheio de antecipação. Mas Linley também sabia muito bem que não havia como ele se encontrar constantemente com uma ovelha tão gorda para abater. Além disso, a maioria das ovelhas gordas também eram bastante poderosas. Desta vez, Linley quase morreu. Pensando no que acabará de acontecer, Linley não pôde deixar de tocar as feridas em seu peito, bem como as feridas em seu rosto causadas pelo cinzel reto quebrado. Linley de repente se virou para encarar os 10 lobos do vento mortos. 10 ou mais núcleos de magicita de quarta categoria combinados também valem várias centenas de moedas de ouro. Não posso desperdiçar. Segurando a faca do assassino na mão, Linley foi até os cadáveres do Vinvol e começou a desenterrar os núcleos de magicite, um após o outro. Ao usar a faca, Linley percebeu que ela era muito mais afiada do que a que ele estava usando. Livro 3 Cordilheira das Feras Mágicas, Capítulo 15 Crueldade. Dentro da Cordilheira das Bestas Mágicas, próximo a uma fonte, Linley cuidou de suas feridas enquanto também começava a absorver a essência elementar da terra para curar sua ferida. A sempre benevolente Mãe Terra é sempre gentil e altruísta. De pé no chão, Linley sentiu suas feridas cicatrizarem lentamente, enchendo seu coração de paz. A essa altura, Linley já havia trocado mochilas. Sua própria mochila, tanto em termos de qualidade de couro quanto de acabamento, era muito inferior à do assassino. Além disso, a mochila do assassino tinha um interior meticulosamente organizado. Uma vez que a trava fosse apertada, todos os itens dentro da mochila seriam presos com segurança, e a mochila em si não impediria nem um pouco o movimento. E a adaga negra daquele assassino também era extremamente afiada, e Linley descobriu que era muito fácil de manejar. Uau! Com um piscar de olhos, o corpo de Linley se moveu e ele desapareceu de repente nas florestas montanhosas. Linley nem se preocupou em prestar atenção às feras mágicas do primeiro ou segundo escalão. As feras mais comumente vistas eram da terceira e quarta fileiras.
Mas se ele encontrasse uma fera mágica de rank 5, Linley tinha confiança em pelo menos dar-lhes uma boa briga. À medida que se aprofundava cada vez mais nas cordilheiras, Linley encontrou uma batalha sangrenta e cruel após a outra. Ele sofreu muitas emboscadas e tentativas de assassinato. Depois de todas essas batalhas, as feridas e cicatrizes no corpo de Linley cresceram cada vez mais abundantes também, enquanto o espírito de Linley cresceu cada vez mais tenaz. Essas batalhas de vida ou morte fizeram com que a mente de Linley se tornasse mais dura e suas ações se tornassem mais impiedosas. Num piscar de olhos, um mês se passou desde que Linley entrou na Cordilheira das Bestas Mágicas. Um mês depois, no topo de uma grande árvore localizada próximo a uma nascente na montanha, havia uma longa cicatriz no lado esquerdo do rosto. As costas de Linley estavam arqueadas e ele estava escondido no topo da árvore como uma pantera emboscada. Neste momento, Linley estava escondido no meio de muitas folhas, olhando diretamente para o chão. A apenas algumas dezenas de metros de distância da árvore onde Linley estava escondido havia um pequeno riacho, e bebendo água do riacho estava um porco de guerra sanguinário de construção poderosa. Um único chifre cor de sangue se projetava acima do nariz do Varpig, e os músculos se projetavam por todo o corpo, como as raízes nodosas de uma árvore. Porco de guerra sanguinário, uma fera mágica rank 5 elemento fogo. Este porco de guerra sanguinário tem uma pele dura e grossa. Suas habilidades defensivas são extremamente fortes. Muito provavelmente as técnicas de lança de terra não seriam capazes de penetrar em sua pele. Linley teve uma percepção repentina e começou a formular um plano. Imediatamente seus lábios começaram a se mover silenciosamente enquanto ele silenciosamente começava a pronunciar as palavras de um feitiço. Lentamente as essências elementares do vento ao redor de Linley começaram a girar em torno dele, formando um dardo azulado e translúcido na frente dele. A ponta translúcida do dardo tinha rajadas de vento fluindo sobre ela. Magia estilo vento de quinta categoria, Vindovel. Svi. Um som penetrante pôde ser ouvido quando o dardo Vindovel disparou para baixo com uma velocidade assustadora. Ao mesmo tempo, Linley saltou da copa da árvore, saltando com a mesma velocidade que o dardo. Ao ouvir o barulho, o porco de guerra sanguinário parou de beber água e olhou para cima, mas o dardo Vindovel era simplesmente rápido demais. Num piscar de olhos, percorreu a distância e ficou a apenas alguns metros do Varpig. A velocidade do dardo era realmente assustadoramente rápida e sua ponta estava coberta por rajadas de vento. Grrrr. O porco de guerra sanguinário soltou um uivo furioso e usou o chifre acima do focinho para atacar violentamente o dardo Vindovel. Colidir. O dardo formado pelo feitiço Vindovel caiu diretamente no chifre do porco de guerra sanguinário. O dardo Vindovel imediatamente se dissipou, mas ao mesmo tempo, depois de ser atingido por um feitiço de rank 5, o Varpig não pôde deixar de se ajoelhar com a força do golpe, com uma cicatriz sangrenta aparecendo em sua testa como bem. Uau! Antes que o porco de guerra tivesse a chance de reagir, logo atrás do dardo Vindovel estava Linley, que com toda sua força atingiu o centro da cabeça do porco de guerra com sua adaga preta recém-adquirida. A adaga penetrou diretamente no crânio do porco de guerra e ao fazê-lo, Linley imediatamente se esquivou. Rugido. Tendo sido esfaqueado em um ponto vital, o porco de guerra sanguinário rugiu furiosamente. Chamas começaram a surgir em seu corpo e ele também começou a avançar sem se importar com nada. Mas depois de correr algumas dezenas de metros, ele desabou. Suas 4 patas tremeram algumas vezes antes de parar, e todo o fogo em seu corpo começou a morrer também. Entre as feras mágicas de rank 5, assim como o touro de ferro vampírico, o porco de guerra sanguinário é considerado uma fera de inteligência bastante baixa. Linley caminhou até o cadáver do porco de guerra, puxou sua adaga e removeu um núcleo de magicita de dentro do cadáver do porco de guerra. Pensando em sua vida recente na Cordilheira das Bestas Mágicas, Linley não pôde deixar de admitir para si mesmo que embora ele ainda fosse um mago rank 5 e um lutador rank 4, sua capacidade de combate real aumentou tremendamente em comparação com desde quando ele entrou pela primeira vez nas montanhas. Depois de múltiplas lutas de vida ou morte, seu corpo ficou coberto de cicatrizes que simbolizavam as dolorosas lições aprendidas ao longo deste mês. Especialmente, em seu peito havia uma ferida extremamente horrível. Naquela época, ele realmente estava às portas da morte. No final, foi o pequeno rato das sombras quem mais uma vez salvou o dia. Este ferimento não foi causado a ele por uma fera mágica. Foi dado a ele por uma jovem extremamente adorável. Naquela época, eu realmente confiava nela. Eu realmente acreditei que todos os amigos dela haviam sido mortos e que a única que restou foi ela, ferida e sozinha. Pensando nos acontecimentos de 2 semanas anteriores, Linley mais uma vez sentiu uma pontada de terror. Aquela garota parecia tão gentil, tão pura. Quando Linley a descobriu, 3 outros homens e outra garota morreram. Só ela ficou, cheia de terror. Linley não pôde deixar de confortá-la, ajudá-la, cuidar dela. Aquela garota aparentemente sofreu um enorme golpe mental. Todas as noites, ela insistia que Linley a segurasse, pois somente nos braços de Linley ela se sentia segura o suficiente para dormir. Todas as noites, ao ver o olhar pacífico em seu rosto enquanto ia dormir, Linley sentia alegria em seu coração. 3 dias se passaram dessa maneira.
Na quarta noite, ela mais uma vez dormiu tranquilamente no colo de Linley. Mas de repente esta adorável garota puxou uma adaga e esfaqueou diretamente no peito de Linley, com Linley pego totalmente desprevenido. E então o enfurecido Bebe de repente estranhamente dobrou de tamanho. Suas enormes mandíbulas arrancaram a cabeça da garota com uma única mordida, matando-a imediatamente. E então Bebe voltou ao seu tamanho normal. Mas Linley não conseguiu estancar o fluxo de sangue da ferida profunda em seu peito. No final, o pequeno rato das sombras Bebe foi forçado a usar algumas técnicas mágicas especiais do tipo escuridão para fechar a ferida. Naquela época, eu deveria ter ouvido o conselho do vovô Duerrin. Me faltou experiência. Linley pensou consigo mesmo e suspirou. Originalmente, Duerrin Covarto avisou diversas vezes sobre a garota. No final, vendo que Linley estava teimosamente determinado a ajudar a garotinha indefesa, não havia nada que Duerrin Covarto pudesse fazer. Mas ele ainda tentou insistir que mesmo que Linley fosse ajudá-la, ele absolutamente não deveria permitir que ela se aproximasse dele. Mas naquele momento a garota estava extremamente aterrorizada, e não conseguia dormir sem que Linley a segurasse. No final, para confortá-la, Linley segurou-a nos braços e os dois adormeceram. Eu realmente não esperava que suas habilidades de atuação fossem tão boas. Eu a tratei tão bem, mas ela poderia ser tão impiedosa comigo. Linley suspirou novamente em seu coração. Quando aquela garota o esfaqueou no peito, ele viu o olhar cruel em seus olhos e seu coração esfriou. O que fez com que essa garota fosse tão cruel e impiedosa? Será que apesar de cuidar dela por 3 dias inteiros, ela não se comoveu nem um pouco? Felizmente, graças ao vovô Duerrin me avisando repetidas vezes, eu não revelei as verdadeiras capacidades de Bebe para ela. Linley não pôde deixar de admitir que sua vida foi preservada graças a Duerrin Covarto e Bebe. Linley, no que você está pensando? Você está pensando naquela garota de novo? Duerrin Covarto apareceu ao lado de Linley. Vendo a expressão no rosto de Linley, Duerrin Covarto foi capaz de adivinhar o que ele estava pensando. Aquela facada da garota feriu Linley profundamente não apenas na carne, mas também em seu coração. Daquele dia em diante, Linley não confiaria mais facilmente nos outros. Desde o início, Duerrin Covarto sentiu que havia alguns problemas com a garota. Como poderia alguém com a coragem de entrar na Cordilheira das Bestas Mágicas ficar tão totalmente confuso ao ver a morte? Infelizmente, Linley ainda estava totalmente convencido pelo desempenho da garota e realmente sentiu que a garota era muito lamentável. Linley, as habilidades performáticas daquela garota não eram nada. Na minha época no Império Poan, vi tantas conspirações de países inimigos, conspirações que envolviam décadas de subterfúgios e mentiras totalmente indetectáveis. Suas habilidades de atuação estão além da sua compreensão. Duerrin Covarto sorriu levemente enquanto falava. Lembre-se, não baixe a guarda facilmente ao lidar com um estranho. Linley assentiu ligeiramente. Piu-piu. O pequeno rato das sombras Bebe começou a gritar ao lado de Linley. Linley olhou para cima. Neste momento, o pequeno rato das sombras estava pulando em cima do cadáver do porco de guerra. Chefe, quando iremos para as áreas centrais da Cordilheira das Feras Mágicas? Bebe falou mentalmente com Linley em um tom um tanto infeliz. Nesta área atual, as criaturas mais fortes que podemos encontrar são feras mágicas do 6º rank. Eles não são um grande desafio. Quero desafiar feras mágicas de rank 7, chefe. Quero desafiar feras mágicas de 7º nível. Linley olhou para o pequeno rato das sombras. É o bastante. Não seja muito arrogante. Você está se gabando de que as feras mágicas do 6º rank são fáceis demais? Você se lembra daquele Blueven Hawk do outro dia? Havia algo que você pudesse fazer com ele? Não é minha culpa. Bebe esfregou a cabeça com as patinhas enquanto dizia infeliz. Chefe, você se viu. Aquele Blueven Hawk permaneceu nos céus e se recusou a descer. Ele continuou jogando facas mágicas de vento em nós, como se elas não lhe custassem nenhuma força mágica. Eu não poderia simplesmente deixá-lo me atacar sem parar, poderia? Linley riu. Ao longo do mês passado, Linley se tornou muito familiarizado com as habilidades do pequeno rato das sombras. Em termos de velocidade, Bebe atingiu um nível realmente aterrorizante. Mas como ele era fisicamente pequeno e só tinha garras e dentes como armas ofensivas, embora Bebe fosse capaz de lidar com bestas mágicas de rank 6, ele provavelmente acharia muito difícil lidar com uma besta mágica de rank 7. Justo neste momento, Linley franziu de repente. Ele virou a cabeça cautelosamente e viu um contorno humano borrado aparecer no deserto. Livro 3 Cordilheira das Feras Mágicas, Capítulo 16 Crueldade, Parte 2. Linley, na verdade é você. Isso é ótimo. Uma voz feliz soou e um jovem magro começou a correr em direção a eles em alta velocidade. Este jovem era o guerreiro magro que Linley conheceu a caminho da Cordilheira das Bestas Mágicas. Das outras 2 pessoas que conheceu, seu colega de classe Delsarte e o grande e corpulento Cava morreram. Naquela época, ao enfrentar o mago arqueiro estilo vento, Linley utilizou o feitiço estilo terra, matriz de lança terrestre. O guerreiro magro rank 5 Matt aproveitou a oportunidade para fugir imediatamente. Mas Linley realmente não se importou por ele ter fugido. Afinal, ele e Matt não tinham nenhum relacionamento especial.
Honestamente falando, das 3 pessoas que ele encontrou, a única com quem Linley se sentia genuinamente amigável era seu próprio colega de classe, Delsart. Aquele grande sujeito, Cava, também causou uma boa impressão em Linley. Linley não tinha nenhum sentimento especial por Matt. Ah, é Matt. Eu não esperava que nós dois nos encontrássemos novamente na Cordilheira das Bestas Mágicas depois de um mês. Linley ainda estava bastante calmo. Matt parecia muito animado. Isso é maravilhoso. Este mês, em inúmeras ocasiões, quase fui dominado pelas feras mágicas daqui. Felizmente, minha sorte não foi tão ruim. Uau! Isso é um porco de guerra sanguinário. Linley, você foi capaz de matar um porco de guerra sanguinário? Você realmente é formidável. Linley sorriu. Estou ficando com um pouco de fome. Ouvi dizer que a carne do porco de guerra sanguinário e do touro de ferro vampírico é extremamente saborosa e também tem uma textura maravilhosamente mastigável. Ainda não almocei. Você não se importaria de compartilhar um pouco de carne de Varpig comigo, não é? Matt brincou. O porco de guerra sanguinário era enorme, com seu cadáver pesando pelo menos várias centenas de quilos. Mesmo 10 pessoas não conseguiriam terminar tudo. Claro que não. Linley retirou a faca e começou a cortar partes do Varpig. Linley, não precisa se preocupar. Este cadáver do porco de guerra sanguinário faz parte dos seus espólios de guerra. Como posso incomodá-lo para matá-lo também? Me deixe fazê-lo. Minhas habilidades de torra são formidáveis. Matt imediatamente se dirigiu ao cadáver do Varpig e retirou uma faca do seu lado. Brincando com a faca, Matt começou a massacrar habilmente o Varpig, embora tenha cortado apenas as 4 patas, a língua e a cauda. Ele então começou a lavar essas peças na primavera próxima. Chefe, ele parece ser bastante habilidoso. Ele não parece ser mais fraco do que você nesse aspecto. O pequeno rato das sombras, Beb, pulou nos ombros de Linley e disse mentalmente para Linley. Olhando para o pequeno rato das sombras, Beb, em seus ombros, Linley não pôde deixar de suspirar de gratidão. Quando outros vissem esse pequeno ratinho preto, talvez eles apenas pensassem que era um pequeno rato das sombras comum, de pouca ameaça. Mas na realidade, Linley ainda conseguia se lembrar da visão aterrorizante de como o enfurecido Beb massacrou tão facilmente aquele assassino sombrio, bem como aquela jovem gentil. Não se pode julgar uma pessoa pela sua aparência. O mesmo vale para feras mágicas. Linley suspirou para si mesmo. Matt rapidamente começou a preparar seu aparelho de assar e também retirou alguns sais e temperos de cozinha de sua bolsa. Linley, essas pernas de Varpig definitivamente serão muito saborosas. Sua língua também é macia e perfumada. O sabor da cauda do Varpig também é muito bom. Enquanto falava, Matt cortou a cauda e a língua em vários pedaços. Linley observou Matt usar pederneiras para acender o fogo, não intervindo para ajudar, apesar de estar em posse da força mágica do tipo fogo. Ele observou Matt assar cada pedaço rápida e constantemente. Após um período de tempo, já estava na hora. Experimente. Matt entregou com bastante entusiasmo um grande pedaço de carne de perna de Varpig para Linley. Mas por sua vez, Linley virou a carne do Varpig e ofereceu-a a Beb. Beb imediatamente aceitou com alegria e começou a mastigar a sério. Esta perna do Varpig era talvez 3 ou 4 vezes maior que a de Beb, mas em um curto período de tempo, Beb devorou totalmente toda a carne. Essa visão fez Matt ficar boquiaberto de espanto. Ele realmente é uma fera mágica. Até mesmo um pequeno rato das sombras preto pode comer muito. Matt suspirou enquanto oferecia um pedaço de língua Varpig assada para Linley. Linley, experimente meu artesanato. Linley sorriu ao recusar. Não há necessidade. Não estou acostumado a comer línguas. Um pouco dessa carne de perna vai servir bem. Linley pegou uma das outras pernas e começou a comer sem reservas. Ao lado dele, Matt riu. Então não vou forçar você. Se você não comer, eu comerei. Haha. Como se estivesse se divertindo muito, Matt começou a comer a língua e o rabo assados do Varpig. No momento em que Linley terminou de comer a perna do Varpig, Matt ainda não tinha dado uma única mordida. Você já terminou? Haha, tudo bem então. De qualquer forma, estou meio cheio agora. Vou guardar esta perna de porco de guerra para quando estiver com fome. Matt retirou um oleado da mochila e colocou a perna do Varpig dentro dele, depois recolocou o pano dentro da mochila. Linley olhou para Matt. Parecia que Matt queria viajar ao lado dele. Matt, aqui na Cordilheira das Bestas Mágicas, estou bem treinando sozinho. Vamos nos separar aqui. Linley disse diretamente. Matt imediatamente franziu a testa. Linley, este lugar é extremamente perigoso. Seria muito mais seguro se viajássemos juntos. Honestamente falando, durante o mês passado, fiquei assustado em todos os encontros de combate. Não consigo nem dormir bem. Então faça como quiser. Linley não mediu palavras. Ele imediatamente se aprofundou nas montanhas, enquanto Matt, sorrindo, o seguiu. Mas quando seu olhar caiu sobre a mochila que Linley carregava, uma luz ligeiramente sinistra brilhou em seus olhos. Esta mochila é diferente daquela que Linley carregava há um mês. E parece muito mais completo também. Matt zombou de si mesmo, mas ainda sorriu de uma maneira muito amigável. Matt não era igual a Linley. Antes de entrar nessas montanhas, ele treinou muitas vezes em outros lugares. Matt acelerou o passo. Sorrindo, ele disse, Linley,
Você é realmente um sujeito maravilhoso. Viajando com você, me sinto muito mais seguro. Afinal, duas pessoas juntas são muito mais fortes do que duas pessoas separadas. À noite, nós dois podemos nos revezar para dormir. Não há necessidade de estarmos ambos em alerta máximo à noite. Linley ficou em silêncio. Seu olhar estava sempre focado nos arredores, mantendo-se cuidadosamente atento às feras mágicas nessas montanhas. Eles seguiram lentamente para o norte, já que Linley não ousava mais ir mais para o leste. Se eles viajassem mais para o leste, estariam entrando nas partes perigosas da Cordilheira das Bestas Mágicas. Atualmente nesta área, Linley só encontraria feras mágicas do 5º ou 6º rank. Durante todo esse tempo, Matt seguiu ao seu lado, aparentemente muito feliz. 2 dias depois, já era tarde da noite e o mundo estava escuro. Linley e Matt continuaram avançando em uma única fila. Linley, você acha que já é hora de voltarmos? Honestamente falando, já passamos bastante tempo aqui na Cordilheira das Bestas Mágicas. Matt disse com uma voz suave enquanto seguia o rastro de Linley. Linley apenas balançou a cabeça calmamente, sem emitir nenhum som. Matt sentiu uma pitada de raiva. Todas as noites, esse tal de Linley é extremamente cuidadoso. Ele não está me dando nenhuma oportunidade. Matt não tinha nenhuma confiança em sua capacidade de matar Linley. Afinal, ser capaz de sobreviver aqui por tanto tempo era uma prova das habilidades de Linley. Linley parecia ter notado algo especial. Ele se virou e olhou para um bosque não muito longe. Dentro daquele bosque, havia uma sombra oculta e indistinta à espreita. Matt, ao lado de Linley, o viu virar a cabeça, dando as costas para Matt. Uma expressão de ganância apareceu nos olhos de Matt, assim como uma expressão de excitação. De maneira praticada, Matt de repente sacou sua adaga e, sem qualquer hesitação, esfaqueou nas costas de Linley. Linley de repente se virou e agarrou Matt pelo pulso da mão direita, que segurava a adaga. Ao mesmo tempo, ele olhou friamente para Matt. Com a voz ainda mais fria, ele perguntou: "O que você pensa que está fazendo?" "Você." Matt ficou chocado. Ele não conseguia acreditar que sua tentativa de ataque furtivo aparentemente havia sido notada e bloqueada. Matt imediatamente sorriu para Linley. "O que eu acho que estou fazendo? Ó poderoso mago gênio, deixe-me dizer, eu vou te matar." Matt estava totalmente confiante em si mesmo. Com os dois tão próximos, como poderia ele, um guerreiro rank 5, ser incapaz de matar um mago rank 5? Matt de repente exerceu alguma força com o braço direito e começou a brilhar com o ki de batalha, livrando-se à força do aperto de Linley. Morrer. Matt olhou para Linley enquanto ele apunhalava novamente Linley com sua adaga. Cru. Um som aterrorizante. O que? Matt ouviu o barulho e não pôde deixar de estremecer. E então, Matt viu uma pequena sombra preta aparecer na sua frente. O que? O que é isso? Matt poderia dizer que essa sombra negra era na verdade o pequeno rato das sombras Beb, que passava todos os dias nos ombros de Linley. O pequeno rato das sombras abriu bem a boca, revelando uma boca cheia de um número horrível de dentes afiados, e mastigou diretamente o rosto de Matt. Não. Matt imediatamente tentou recuar em alta velocidade, enquanto também afastava a cabeça. Crush. A velocidade do pequeno rato das sombras era muito mais rápida do que Matt imaginava. Como Matt poderia se esquivar? O pequeno rato das sombras estendeu a pata direita, balançando suas garras afiadas em forma de faca na direção da cabeça de Matt. Com apenas um golpe, metade do pescoço de Matt foi removido de seu corpo e o sangue jorrou descontroladamente. Gorbolejar. Colocando a mão no que restava de seu pescoço, os olhos de Matt estavam arregalados como os de um boi. Seus olhos incrédulos e aterrorizados estavam fixos no pequeno rato das sombras. Em seu coração, ele ficou totalmente chocado. Rato sombrio? Este é um rato das sombras? Ao cair na morte e sua consciência se dissipar, Matt ainda estava cheio de terror e descrença. Ele havia se preparado há muito tempo para fazer esse movimento, mas não havia incluído o pequeno rato das sombras em seus planos. Um Shadow Mose de cor escura era o nível mais fraco de Shadow Mose. Mas no momento de sua morte, Matt finalmente percebeu que o adorável rato das sombras era na verdade um monstro aterrorizante. Baque. As mãos de Matt caíram sem vida da garganta para os lados, e então ele também desmaiou. Seu sangue fresco manchou suas roupas e manchou o chão. Livro 3 Cordilheira das Feras Mágicas. Capítulo 17 As Proezas de Beb. Parte 1. Parado na frente do cadáver de Matt, Linley não pôde deixar de suspirar. Ao mesmo tempo, ele não pôde evitar esfregar a cicatriz no peito. A cicatriz aqui quase lhe tirou a vida. Comparado com Nina, você é muito inferior. Linley balançou a cabeça e suspirou. Na verdade, esse Matt não tinha muita amizade com ele, e eles nada mais eram do que companheiros de viagem temporários que se conheceram na estrada. Não havia como Linley depositar muita confiança nele. O que mais? Depois de ter experimentado Nina, como Linley pôde dar as costas tão casualmente aos outros? Skiak Guincho. O pequeno Shadow Mose Beb veio carregando a mochila que estava nas costas de Matt. Ele disse urgentemente para Linley através do link deles: "Chefe, apresse-se e dê uma olhada e veja quantos núcleos de Magicite existem aqui. Neste mês, todos os outros assassinos combinados não tinham tantos núcleos de Magicita quanto o primeiro assassino." Dwayne Kovar também apareceu ao lado de Linley. "Linley,
Parece que esse pequeno rato das sombras que você criou realmente gosta de contar núcleos de magicita. Do em Covert Hill. Parece que sim, só um pouco. Lily aceitou a mochila e abriu-a enquanto brincava com Bebe. Bebe, desta vez quando você matou aquele tal Matt, acredito que você usou suas garras, em vez de seus dentes afiados. Por que você não usou seus dentinhos ferozes? Bebe endireitou-se e soltou alguns guinchos arrogantes e disse mentalmente, chefe, eu Bebe tenho uma destreza incrível. Minhas garras afiadas não são menos ferozes que meus dentes. E aquele Matt era muito vil. Mordê-lo mancharia meus dentes. Depois de dizer isso, Bebe intencionalmente fez uma demonstração de cuspir um bocado de saliva. A imagem do pequeno rato das sombras cuspindo um bocado de saliva era simplesmente humana demais. Ao ver isso, Lily imediatamente começou a rir. Isso é o suficiente, oi Bebe. Olha, aquele Matt tinha muitos núcleos de magicite na mochila. São cerca de 30. Parece que ele não perdeu muito tempo durante este mês. Mas o melhor núcleo nesses 30 é apenas um núcleo de 5º rank. Lily começou a inspecionar cuidadosamente os núcleos. Durante esses 30 dias ele matou várias feras mágicas, bem como algumas pessoas que queriam matá-lo. No total, ele tinha quase 300 núcleos de magicita, com uma avaliação total de talvez cerca de 40.000 moedas de ouro. 40.000 ouro. Se o pai soubesse, então, fantasiando sobre a reação de seu pai quando ele lhe deu todo aquele ouro, Lily não pôde deixar de se sentir muito feliz. Faz sentido que você tenha conseguido adquirir tanto, disse do em Covert. Além daquelas feras mágicas que você matou, desses 300 núcleos de magicite, praticamente todos eles vieram das mochilas de outras pessoas. Lily concordou com a cabeça. Aquele primeiro assassino acabou doando-lhe 15.000 moedas de ouro em núcleos de magicita. Os outros, todos combinados, tinham um pouco mais que o primeiro assassino. A Cordilheira das Bestas Mágicas é extremamente perigosa, então a maioria das pessoas aqui se agruparam com outras. Mas os assassinos raramente estão dispostos a atacar grupos, porque geralmente se especializam em matar alguém instantaneamente, e é por isso que preferem lutar um contra um. Duerrin Covart de repente começou a rir, seus bigodes brancos flutuando. Lily, olhe para si mesmo. Sim, você pode ser alto e forte, mas seu rosto ainda tem um ar infantil. E aquela penugem acima dos seus lábios. Tudo isso prova alguma coisa. Você é apenas uma criança. Duerrin Covart riu ruidosamente. Lily, nesta enorme cordilheira, quando aqueles assassinos encontram um garoto aqui para seu primeiro exercício de treinamento, com um rosto tão infantil, como eles podem não agir contra você? É por isso que em um único mês, você encontrou tantos assassinos. Mas as pessoas que viajam em grupos podem não encontrar uma única tentativa de assassinato no mês. Claro, aquelas 5 pessoas que encontramos naquele primeiro dia foram exceções. Primeiro de tudo, eles eram muito fracos. E em segundo lugar, o assassino deles era muito forte. Mas no final, aquele assassino morreu pelas garras de Bebe. Lily riu e assentiu também. Afinal, ele tinha apenas 15 anos este ano. Embora tivesse 1,8 metros de altura, qualquer pessoa com boa visão poderia dizer que ele era apenas uma criança. A maioria dos magos do 5º e 6º rank provavelmente adquiririam apenas alguns milhares de moedas de ouro em núcleos de magicita em um mês aqui. E todos esses núcleos seriam adquiridos através de lutas de vida ou morte. Afinal, a Cordilheira das Bestas Mágicas é incrivelmente perigosa. Duerrin Covart suspirou emocionalmente. Lily concordou com a cabeça. É perigoso. Eu fiquei nas regiões externas esse tempo todo e, no máximo, encontrei feras mágicas do 6º rank. Mas já me machuquei várias vezes. Se não fosse pelo anel espiral do dragão, se não fosse pelo fato de que eu sou um mago de elemento duplo rank 5 e um guerreiro rank 4, e se não fosse pelo fato que eu tenho Bebe, provavelmente estaria acabado, viajando sozinho assim. Ele se virou para olhar para o pequeno rato das sombras Bebe, que atualmente estava brincando com um núcleo de magicite. Acalmando-se, Lily coletou os vários núcleos e depois partiu novamente com Bebe a reboque. Ele continuaria seu treinamento na Cordilheira das Bestas Mágicas. Afinal, com base em seus planos originais, ele ficaria aqui por 2 meses. A cada dia, Lily lutava contra feras mágicas locais, e suas habilidades em fundir suas habilidades como mago com suas habilidades como guerreiro ficavam cada vez melhores. Ele também estava ganhando experiência prática no uso de magia de estilo terra e estilo vento em batalha. Gradualmente, Lily começou a sofrer cada vez menos ferimentos em batalha. Naturalmente, à medida que Lily gradualmente se aproximava cada vez mais das regiões centrais, as bestas mágicas do 6º rank começaram a crescer cada vez mais abundantes, e Lily começou a ser mais cauteloso também. No 46º dia da entrada de Lily na Cordilheira das Bestas Mágicas, Svi, ondulações começaram a aparecer na superfície do pequeno lago tranquilo. Uma figura humana emergiu de repente de dentro. Foi Lily. Lily estava usando um pedaço de pano para se lavar casualmente. O pequeno rato das sombras Bebe estava na praia, observando Lily tomar banho com um olhar de inveja. Depois de chiar algumas vezes, ele começou a pular antes de mergulhar diretamente no lago. Vendo isso, Lily não pôde deixar de rir e então continuou a se banhar. Haha, já chega Bebe, haha, já chega. Lily de repente começou a rir incontrolavelmente.
Ó chefe, você tem medo de sentir cócegas? O pequeno rato das sombras subiu à superfície da água, olhos negros ingênuos brilhando com um toque de malícia. Rindo, Linley caminhou até a margem do lago. Retirando um conjunto limpo de roupas da mochila, ele vestiu as roupas novas. Trocar de roupa depois de um bom banho era um acontecimento muito luxuoso. E então, Linley começou a lavar as roupas recém-tiradas no lago, depois as pendurou em um galho de árvore para secar. Com um salto, Linley pousou em outro galho da árvore. Deitado, ele observou Bebe brincando na água do lago. Ele observou enquanto Bebe pulava alegremente na água. Às vezes, Bebe mergulhava no fundo do lago, enquanto outras vezes, Bebe deitava-se de costas na superfície do lago. Rumble, 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 rumble. O chão de repente começou a tremer levemente. Baseado no ritmo estrondoso, Linley supôs que deveria ter sido causado por algo andando. Linley não pôde deixar de se assustar e olhou diretamente para o sul, na direção de onde vinham os estrondos. Ele viu uma sombra grande e indistinta aparecer no lado sul do lago, mas depois de um curto período de tempo, Linley conseguiu ver claramente a figura. Tinha pelo menos 2 andares de altura e era coberto por grandes escamas vermelhas semelhantes a escudos, que também se estendiam e cobriam seus 4 membros como uma armadura escamosa. Sua longa cauda tinha aproximadamente metade do comprimento de todo o corpo, tão ágil e ágil quanto um chicote. Seus 2 olhos sinistros, parecidos com rubi, cada um do tamanho de uma lanterna, olhavam para a superfície do lago. 2 nuvens de fumaça branca saíam continuamente de suas narinas. Linley estava em choque total e seu corpo congelou, mesmo quando seu coração acelerou. Velocidragon. Besta Mágica Rank 7 Velocidragon. Livro 3 Cordilheira das Feras Mágicas. Capítulo 18 As Proezas de Bebe, Parte 2. Desde seus primeiros anos até agora, a única fera mágica pela qual ele ficou genuinamente fascinado foi o Velocidragon, que ele tinha visto uma vez. Naquela época, quando o Velocidragon demonstrou seu poder terrível no meio do município de Vushan, parecia ser uma força invencível. Com seu poder aterrorizante, destruiu uma casa após a outra. Linley não pôde deixar de sentir seu coração tremer. Quando tinha 8 anos, Linley era apenas uma criança. Mas agora, aos 15 anos, ele era um mago de 2 elementos rank 5. Chefe, este é meu. A voz animada do pequeno rato das sombras Bebe soou na mente de Linley. Linley se virou para olhar a superfície do lago e viu que Bebe estava tão animado que todos os pelos de seu corpo estavam espetados e duros como agulhas. Até mesmo todos os músculos de seu corpo pulsavam com energia. Suas garras ferozes e sua cabeça também cresceram em tamanho. O pequeno rato das sombras Bebe tinha anteriormente cerca de 20 centímetros de tamanho, mas agora de repente ele se alongou para meio metro. Este tamanho de meio metro de comprimento foi o maior que Linley já viu Bebe crescer. Mas apesar disso, o Bebe de meio metro de comprimento nada mais era do que uma partícula em comparação com o Velocidragon. O enorme olhar vermelho em forma de lanterna do Velocidragon estava fixo friamente na forma de Bebe. Deixou escapar um bufo furioso que reverberou nas montanhas. Em resposta, o pequeno rato das sombras Bebe também levantou a cabeça e soltou um grito estridente. O som do rosnado baixo e rosnado e o grito estridente se chocaram. Linley, que estava observando tudo isso no topo da árvore ao lado do lago, de repente sentiu como se o Velocidragon e o pequeno rato das sombras fossem 2 adversários iguais enfrentando-os. Haar! Um rugido estrondoso. Uma chama ardente e abrangente de repente irrompeu da boca do Velocidragon, cobrindo toda a área de dezenas de metros à frente dele em chamas. O lago começou a chiar quando a água da superfície começou a ferver instantaneamente. Mas Bebe não se mexeu, apesar de estar banhado em chamas. Ele apenas deixou a chama queimar como poderia. De dentro da chama ardente, podia-se ver que Bebe não estava nem um pouco ferido. Embora Bebe seja fisicamente pequeno, suas habilidades defensivas são incríveis. O poder desta chama é aproximadamente igual ao de um feitiço de mago estilo fogo de rank 5, mas não é capaz de prejudicá-lo de forma alguma. Linley observou silenciosamente. Apesar de ter estado na Cordilheira das Bestas Mágicas por tanto tempo, Bebe ainda não tinha encontrado um oponente genuinamente digno para lutar. Banhado em chamas, Bebe estava imóvel. Mas então, de repente, ele se moveu. SHKKKKKKKK. Com um uivo terrivelmente agudo, Bebe se transformou em uma sombra negra que acelerou em direção ao Velocidragon com velocidade viciosa. O Velocidragon, que continuou a exalar chamas o tempo todo, de repente arregalou seus enormes olhos vermelhos do tamanho de uma lanterna, enquanto subitamente batia para frente com sua longa cauda dracônica em forma de chicote. A incrível velocidade da cauda do Velocidragon na verdade se aproximou da velocidade do movimento do pequeno rato das sombras. Uau! Os movimentos de Bebe eram extremamente bizarros, e ele foi capaz de se esquivar do ataque hiper rápido da cauda do Velocidragon, e imediatamente tentou morder a garganta do Velocidragon. Mas o Velocidragon, por sua vez, imediatamente abaixou a cabeça e tentou morder Bebe. Mas claramente Bebe ainda era um pouco mais rápido.
Quando ele deu uma mordida violenta no pescoço do Velocidragon, um som agudo de estalo pôde ser ouvido, já que uma das escamas grossas no pescoço do Velocidragon foi quebrada e depois engolida inteira por Bebe. Bebe era uma criatura capaz de devorar pedras e ossos. Esta escama do Velocidragon provou ser comestível por ele também. Mas justamente neste momento a cauda do Velocidragon avançou em direção a Bebe. Paulada! Um som estridente de tapa pôde ser ouvido, fazendo Linley estremecer. Mas Bebe já havia se esquivado e fugido novamente. Este Velocidragon tem um pescoço enorme e grosso. Aquela mordida que Bebe deu não passou de um ferimento leve. Linley assistiu sem fôlego esta batalha entre criaturas de tamanhos totalmente diferentes. A cauda deste Velocidragon se move de maneira imprevisível e também é capaz de girar em alta velocidade. A cauda de um Velocidragon não era apenas rápida, mas também ágil e imprevisível. Shekray. Bebe mais uma vez se transformou em uma sombra negra cruel. Saindo da água, Bebe mais uma vez se esquivou da cauda dracônica. Mas assim que ele se esquivou, a cauda mudou repentinamente de direção de maneira rápida e imprevisível. Com uma reviravolta repentina, atingiu Bebe com um golpe direto. A cruel sombra negra foi enviada voando para a floresta distante. Bebê! O peito de Linley apertou. Mas o Velocidragon apenas olhou cautelosamente para a floresta, como se estivesse de olho em um inimigo perigoso. De repente, o pequeno rato das sombras Bebe veio voando até ele do topo de uma árvore particularmente alta. A cauda do Velocidragon imediatamente torceu para atacá-lo, mas desta vez, Bebe aprendeu com a dolorosa lição anterior. Com um movimento de cauda, ele também mudou de direção repentinamente no ar. O pequeno rato das sombras era um borrão. A cauda dracônica também era um borrão. As duas sombras borradas se perseguiram no ar. O pequeno rato das sombras ocasionalmente era enviado voando pelo Velocidragon, mas de vez em quando, ele também conseguia dar uma mordida violenta no Velocidragon. Eles continuaram sua luta, lutando desde as margens do lago até as florestas. Uma árvore poderosa após a outra foi derrubada pela cauda do Velocidragon enquanto o Velocidragon e o Shadowmouse continuavam a lutar sem pausa. Pelo que posso ver, parece que Bebe tem uma ligeira vantagem. Linley assistiu nervosamente à luta. A essa altura, o enorme Velocidragon já havia perdido 7 ou 8 escamas, e o sangue fluía continuamente de 7 ou 8 feridas, cobrindo metade de seu corpo com sangue. Os rugidos enfurecidos do Velocidragon continuaram inabaláveis. Com sua cauda balançando para frente e para trás, qualquer árvore tocada pela cauda do Velocidragon foi quebrada ao meio. Uma árvore poderosa após a outra tombou e uma área com diâmetro de aproximadamente 200 metros ao redor dos dois combatentes foi totalmente limpa. Mas Bebe pode continuar sendo atingido assim pela cauda do Velocidragon? Linley começou a se preocupar. O poder ofensivo da cauda do Velocidragon era muito alto. Se batesse numa pedra, a pedra desmoronaria. Se batesse em uma árvore, a árvore quebraria. Esse tipo de poder ofensivo fez o coração de Linley esfriar. Linley sabia que se ele fosse atingido apenas uma vez por aquela cauda, sua vida acabaria. Pare! Bebe foi lançado voando novamente, mas num piscar de olhos, Bebe mais uma vez se transformou em uma furiosa sombra negra enquanto investia na briga novamente, gritando. A essa altura, o Velocidragon estava coberto de sangue, com muitas escamas danificadas por todo o corpo. Parecia estar mal. Ravro! Com um rugido furioso, o Velocidragon se virou e começou a sair. Em alta velocidade, começou a correr em direção às áreas centrais das montanhas. Num curto período de tempo, o Velocidragon desapareceu da visão de Linley. Bebe também o perseguiu por um tempo antes de se virar e voltar para Linley. Linley desceu de sua árvore no momento em que o pequeno rato das sombras, Bebe, também correu até ele, seu corpo voltando ao tamanho normal. Bebe, você está bem? Linley imediatamente perguntou a ele através de seu link mental. Bebe pulou no ombro de Linley e ficou ereto nas patas traseiras, enquanto olhava arrogantemente para Linley com seus pequenos olhos negros. Chefe, que tipo de fera mágica você acha que Bebe é? Como eu poderia ter medo de um Velocidragon? Orgulho e alto deleite inundaram o rostinho adorável de Bebe. Mas de repente Bebe mexeu o rabo. Sacudindo-se, ele disse, mas a cauda do Velocidragon é realmente um trabalho bastante desagradável. Todo o meu corpo dói. Vendo isso, Linley não pôde deixar de rir. A cauda do Velocidragon não era apenas uma obra bastante desagradável. Foi um trabalho extremamente desagradável. Linley ficou extremamente feliz que Bebe foi capaz de suportar tantos golpes sem sofrer ferimentos graves. E as escamas e a carne deste Velocidragon são realmente grossas. Mesmo no meu tamanho máximo, não consegui mordê-lo. Bebê suspirou. Mas estou confiante de que se continuássemos assim, eu, Bebe, poderia tê-lo sangrado até a morte. Este Velocidragon era bastante astuto. Ele continuou se movendo e nunca me deixou mordê-lo 2 vezes no mesmo local. Linley riu secretamente. Havia uma enorme lacuna entre o 6º e o 7º rank em termos de capacidade de combate, bem como outros fatores. Muito provavelmente a inteligência do Velocidragon não era muito menor que a de um ser humano. Como poderia permitir que o pequeno rato das sombras o mordesse 2 vezes no mesmo lugar? Não importa quão grossas fossem as escamas e a carne do Velocidragon, ele não resistiria a ser mordido por Bebe várias vezes.
Este Velocidragon provavelmente também percebeu que não obteria nenhum benefício em continuar a lutar, e foi por isso que fugiu. Bebe, quer dar uma chance a uma fera mágica do 8º rank? Linley provocou mentalmente. Os olhinhos de Bebe de repente se viraram como a lua. Chefe, não mexa comigo desse jeito. Lidar com aquela fera mágica de rank 7 já era bastante exaustivo. Ouvi dizer que as feras mágicas do 8º rank são 10 vezes mais poderosas que as feras mágicas do 7º rank. Mesmo que a velocidade de movimento deles não seja tão alta quanto a minha, provavelmente a velocidade de ataque deles é maior. A velocidade de movimento e a velocidade de ataque de combate eram duas velocidades diferentes. Por exemplo, o Velocidragon talvez fosse muito mais lento em termos de velocidade de movimento, mas sua cauda era capaz de atacar a uma velocidade surpreendente. Embora algumas feras mágicas maiores parecessem lentas e desajeitadas, quando realmente começaram a lutar, eram tão rápidas quanto um raio. Afinal, se eles fossem poderosos o suficiente para serem descritos como uma besta mágica de rank 8, eles definitivamente superariam uma besta mágica de rank 7. E parece que você sabe quando ser humilde, afinal. Linley riu enquanto acariciava a cabecinha de Bebe. Tudo bem, minhas roupas também devem estar secas agora. Vamos descansar no topo da árvore e depois comer alguma coisa. Depois de um tempo, continuaremos em frente. Enquanto falava, Linley saltou 7 ou 8 metros em um galho, e então continuou a pular levemente, antes de descansar lentamente a cerca de 20 ou 30 metros acima do solo. Livro 3 Cordilheira das Feras Mágicas, Capítulo 19 A Adaga Negra, Parte 1 O 51º dia nas Cordilheiras. Todos esses assassinos pensam que sou uma carne fácil? Linley olhou para o cadáver da assassina, vestida de preto. Esta mulher era apenas uma guerreira de rank 5. Ajudado por sua magia, Linley foi capaz de matá-la sozinho. Doer em Covert Hill. Qualquer um que te veja saberá que você é apenas uma criança estúpida que não sabe quão alto é o céu ou quão profunda é a terra. Uma criança que ousa vagar sozinha por essas montanhas. Por que eles não iriam querer uma morte fácil como você? Linley se sentiu impotente. Ele ainda tinha apenas 15 anos. Apesar de ter o tamanho físico de um homem adulto, seu rosto ainda traía sua juventude. Esta mulher me feriu quando morreu. Não é grande coisa que eu tenha outra cicatriz, mas ela estragou minhas roupas também. Agora só me resta um conjunto de roupas. Vendo o buraco gigante em suas roupas, Linley não sabia se ria ou chorava. Linley conseguiu adquirir vários conjuntos de roupas de tentativas de assassinos, mas perdeu ainda mais, aqui na Cordilheira das Bestas Mágicas. Chefe, os núcleos de magicita na bolsa dessa pessoa valem alguns milhares de moedas de ouro. Um conjunto de roupas pode valer tanto? Bebe imediatamente argumentou. Ao ouvir essas palavras, Linley riu. Depois de passar mais de um mês nessas montanhas, as cicatrizes em seu corpo cresceram cada vez mais, mas também o número de núcleos de magicita em sua mochila. Esqueça. A partir de agora vou nu da cintura para cima. Vou guardar meu último conjunto de roupas para quando voltar. De qualquer forma, ninguém me verá aqui nestas montanhas. Linley jogou de lado com determinação o conjunto de roupas arruinado, ficando com o peito nu. Com a adaga preta na mão, ele marchou em frente. Durante este período de tempo, esta adaga negra forneceu bastante assistência a Linley. Depois de caminhar por um tempo, Linley começou a murmurar casualmente as palavras de um feitiço. Após um breve momento, uma rajada de vento começou a girar ao redor da área, com Linley no centro. Este foi o feitiço Vindscout mais uma vez. Em uma área com diâmetro de 300 metros centrada em Linley, nada poderia escapar da atenção de Linley. De modo geral, depois de caminhar por um longo período de tempo, Linley seria cauteloso e lançaria o feitiço Vindscout. Depois de caminhar um pouco, Linley lançou novamente o feitiço Vindscout. Ah, um grupo de pessoas? Por que essas pessoas estão escondidas no topo daquela árvore? Linley ficou curioso. Neste momento, cerca de 100 metros ao sul de Linley, cerca de 10 pessoas estavam escondidas no topo de uma enorme e velha árvore, com uma circunferência tão larga que 7 pessoas tiveram que dar as mãos para cercá-la. Curioso, Linley não pôde deixar de se aproximar silenciosamente. Lentamente e com cuidado, Linley entrou em um trecho de grama alta e espessa, de onde ele tinha uma posição privilegiada para espiar as 10 pessoas na árvore. Aquelas 10 ou mais pessoas usavam roupas pretas e cada uma delas tinha uma adaga preta embainhada na cintura. Adaga negra? O olhar de Linley fixou-se em uma adaga negra em particular. Em termos de forma e coloração, era idêntico ao que estava nas mãos de Linley. Além disso, as 10 ou mais pessoas escondidas no topo da árvore deram a Linley uma sensação semelhante e sinistra, muito parecida com quando Linley encontrou o primeiro assassino. As mesmas roupas pretas e a mesma adaga preta, e Linley notou que as costas de todos esses homens estavam ligeiramente salientes. Linley não pôde deixar de pensar naquele primeiro assassino, que tinha sua mochila bem amarrada nas costas, por baixo das roupas. Foi só porque Bebe rasgou as roupas do assassino que eles descobriram a mochila. Eles pertencem à mesma organização. Até um idiota chegaria a essa conclusão. Os batimentos cardíacos de Linley começaram a acelerar involuntariamente. Neste momento, as pessoas escondidas na árvore conversavam em voz baixa. Por que os números 18 e 7 ainda não voltaram?
Um dos homens vestidos de preto disse infeliz, possivelmente morto. Outro homem vestido de preto disse friamente, cuidado com o tempo. Vamos esperar até a noite cair. Se eles não voltarem até o anoitecer, independentemente de ainda estarem vivos ou não, eles serão considerados fracassados. Outro homem vestido de preto disse friamente. Ao ouvir suas palavras, os outros homens vestidos de preto ficaram em silêncio. Escondido na grama abaixo, Linley podia adivinhar que a pessoa que acabará de falar era o líder deste grupo de homens vestidos de preto. Ele se sentiu secretamente surpreso. A pessoa que tentou me matar originalmente era um guerreiro rank 6, especializado no estilo escuridão. Muito provavelmente, o líder deles é ainda mais forte. Linley imediatamente recuou, mas depois de dar alguns passos para trás, o líder de repente franziu a testa e desviou, olhando diretamente para Linley. Svi! Um borrão preto disparou em direção a Linley em alta velocidade, chocando Linley. Ele percebeu, fui exposto. Ele imediatamente utilizou a velocidade supersônica do estilo vento e na velocidade mais alta que conseguiu, fugiu para as profundezas da floresta. No que diz respeito a Linley, quanto mais fundo se aprofundava nas montanhas, mais perigoso era. O oponente, ao vê-lo correr para as montanhas profundas e perigosas, pode hesitar e abster-se de persegui-lo. Linley já havia decidido que depois de se aprofundar um pouco mais, mudaria de direção e partiria. Vendo a mochila preta nas costas de Linley e a adaga preta em suas mãos, a expressão no rosto do líder do grupo mudou. Número 2, lide com ele. O líder vestido de preto ordenou. Quanto maior o número da classificação, mais forte era. O líder já tinha conseguido avaliar com precisão a força de Linley a partir dos movimentos de Linley naquele momento. Sim, senhor. Um dos homens vestidos de preto imediatamente pulou da árvore e começou a perseguir Linley com uma velocidade surpreendente. Mas como Linley teve uma vantagem significativa e estava bem longe dele para começar, os dois começaram a uma distância de 70 metros. Mas esse homem vestido de preto era realmente muito rápido, aparentemente um pouco mais rápido que o primeiro assassino. Que velocidade surpreendente! Linley caminhou agilmente pelas montanhas, às vezes rastejando, às vezes pulando. Mas por trás, o homem vestido de preto continuou a persegui-lo friamente, e a distância entre os dois continuou a diminuir. 60 metros, 50 metros, 40 metros, 30 metros. Quanto mais Linley fugia, mais perto o assassino perseguidor chegava. 10 metros, 9 metros, 8 metros, 7 metros. Aparentemente aterrorizado, Linley dirigiu-se diretamente para as partes mais profundas das montanhas. Mago do estilo vento? O homem vestido de preto percebeu que Linley estava sendo ajudado pela magia do vento. Mesmo auxiliado pela magia do vento, ele é muito lento. Parece que ele é um guerreiro rank 4 no máximo no auge do rank 4. Totalmente confiante em sua capacidade de matar Linley, o homem vestido de preto continuou a se aproximar. Superficialmente Linley parecia aterrorizado, mas na realidade, ele estava bastante calmo e firme. Corremos alguns quilômetros. Esses 10 assassinos não deveriam ser capazes de nos ver daqui. Um olhar frio de repente passou pelos olhos do fugitivo Linley e ao mesmo tempo, o pequeno rato das sombras Bebe, que estava agachado, aterrorizado nos ombros de Linley, de repente se moveu. Uau! O pequeno rato das sombras de repente aumentou de tamanho diante dos olhos do assassino e num piscar de olhos, alcançou-o. O assassino podia ver claramente os dentes ferozmente afiados do pequeno rato das sombras. Livro 3 Cordilheira das Feras Mágicas, Capítulo 20 A Adaga Negra, Parte 2. O homem de manto escuro, a apenas 5 ou 6 metros de distância de Linley, considerou o rato das sombras escuro indigno de atenção, mas ao ver a incrível velocidade de Bebe, seu rosto frio mostrou uma expressão de espanto. Qual é essa velocidade? O homem vestido de escuro acenou apressadamente com a adaga para bloquear. Claramente, este homem vestido de escuro era um pouco mais forte que o assassino original. Pelo menos ao enfrentar Bebe, ele teve presença de espírito e velocidade para empunhar sua adaga. Svi! Bebe balançou suas garras afiadas ferozmente. Clang! Quando as garras de Bebe atingiram a adaga do assassino, a adaga negra explodiu em fragmentos, enquanto as garras de Bebe, intactas, imediatamente cortaram violentamente a cabeça do homem vestido de escuro, quebrando-a diretamente. O homem morreu no local. A diferença entre o sexto e o sétimo rank é realmente enorme. Vendo isso, Linley não pôde deixar de suspirar. Bebe era um Shadowmouse aterrorizante que poderia até mesmo forçar o poderoso Velocidragon, uma fera mágica de rank 7, a fugir. Baseado no poder das garras e presas afiadas de Bebe, matar um guerreiro rank 6 era tão fácil quanto comer arroz. Rasgar. Linley correu até o cadáver e rasgou as roupas do homem vestido de escuro, pegando imediatamente a mochila escondida. Sem fazer mais nada, ele imediatamente se virou e fugiu para o norte. Rajadas de vento surgiram ao redor de suas pernas e ele começou a se mover com tanta graça e agilidade que quase não deixou rastros. Depois de um tempo, um segundo grupo de homens vestidos de escuro finalmente chegou. Vendo o ferimento na cabeça do #2, todos franziram a testa. Uma fera mágica? As imagens de muitas feras mágicas diferentes de repente começaram a flutuar na mente de um homem vestido de escuro. Um rato das sombras azul rank 6?
ou um rato sombrio violeta rank 7, ou um rato comedor de pedras dourado do 7º rank. Esta marca de garra feroz, mas minúscula, deve ter sido deixada por uma fera mágica do tipo roedor. Na Cordilheira das Bestas Mágicas, algumas pessoas acreditavam que a possibilidade mais aterrorizante era encontrar uma besta mágica do 8º ou 9º rank. Outros acreditavam que ele estava encontrando um terrível enxame de feras mágicas do tipo matilha. Mas no coração do homem vestido de escuro, a possibilidade mais aterrorizante era encontrar um enxame de ratos comedores de pedra ou um enxame de ratos das sombras. O rato Stone Ater tinha uma defesa formidável, dentes afiados e garras afiadas. O Shadow Mouse tinha alta velocidade, dentes afiados e garras afiadas. Se um enxame de milhares ou dezenas de milhares de ratos das sombras ou ratos comedores de pedra atacasse, até mesmo um exército poderia ser totalmente devorado, muito menos os 10 deles. Vamos voltar agora. Sem hesitar nem um pouco, o líder vestido de escuro emitiu sua ordem. Em meio a montanhas e cumes imponentes, Lily continuou a correr, serpenteando até o topo de uma montanha. Depois de ter corrido mais de 100 quilômetros de uma só vez, Lily acreditava que seus perseguidores não conseguiriam mais alcançá-lo. Chefe, apresse-se e abra a mochila e veja o que tem dentro. Bebe imediatamente pediu. O coração de Lily também estava cheio de antecipação. Quanto mais poderoso fosse um oponente, mais núcleos de Magicite ele deveria ter em sua mochila. Aquele assassino original deixou para trás 15.000 moedas de ouro em núcleos de Magicita e gemas de Magicita. Quanto esse segundo assassino, chamado de número 2, teria sobre ele? Ele abriu a mochila. Mais 2 conjuntos de roupas limpas. Lily olhou para as roupas na mochila e retirou 2 bolsas volumosas de dentro da mochila. Este #2 estava na Cordilheira das Feras Mágicas há mais de um mês e era um pouco mais forte que o assassino original, então logicamente falando. Vendo quantos núcleos de Magicite essas bolsas continham, Lily não pôde deixar de respirar frio. Muitos. E a maioria deles são núcleos de Magicite de rank 5. Há muitos núcleos de Magicite de rank 6 também. Depois de ter visto tantos núcleos de Magicite, Lily agora era capaz de reconhecer a classificação geral de um núcleo de Magicite de relance. Lily imediatamente começou a fazer uma contabilidade cuidadosa dos núcleos. 9 núcleos de Magicite do 6º rank. 56 núcleos de Magicite de 5ª categoria. 12 núcleos de Magicite de 4ª categoria. 7 gemas Magicite. O valor total no total seria de aproximadamente 20.000 moedas de ouro. Somando isso a 50.000 moedas de ouro que já possuo, significa que agora devo ter pelo menos 70.000 moedas de ouro em Magicite comigo. Depois de tabular sua riqueza total, Lily não pôde deixar de respirar fundo. 70.000 moedas de ouro. Se ele colocasse essa quantia prodigiosa na frente de seu pai provavelmente ficaria estupefato. Ao longo dos 51 dias que passou na Cordilheira das Bestas Mágicas, só a organização do assassino doou 35.000 moedas de ouro para ele. As outras tentativas de homicídio que ele encontrou doaram mais 30.000 moedas de ouro, enquanto ele próprio matou feras mágicas suficientes para ganhar 5.000 moedas de ouro em núcleos também. Duerren Kovart apareceu de dentro do anel do dragão espiral, rindo enquanto observava a expressão no rosto de Lily. Eu finalmente entendi por que tantas pessoas na Cordilheira das Bestas Mágicas gostam de tentar matar outros humanos. Depois de passar um mês inteiro trabalhando tanto, ganhei apenas alguns milhares de moedas de ouro, mas quando matei outra pessoa, ganhei os frutos de seus 2 meses de trabalho. Lily colocou as 2 bolsas em sua mochila e depois jogou a mochila extra na grama. Destas 70.000 moedas de ouro em Magicite, apenas 5.000 vieram de mim matando feras mágicas. O resto veio de assassinos e assassinos. Lily balançou a cabeça e suspirou. Duerren Kovart acariciou sua barba branca enquanto ria. Parece que sua juventude realmente ajudou você. Se você parecesse um pouco mais maduro e experiente, provavelmente não haveria tantos assassinos tentando a sorte contra você. Ele. Lily não pôde deixar de rir. Vovô Duerren, agora mesmo, com base nas palavras trocadas pelas pessoas daquele esquadrão, parece que eles estavam em uma missão de treinamento aqui na Cordilheira das Feras Mágicas? Lily estava bastante curioso. Duerren Kovart sorriu fracamente. Lily, cada uma das principais potências do continente Yulan tem que ter sua própria base de poder marcial para manter sua força. Mas o poder marcial deve ser treinado e cultivado. Muitas das grandes potências frequentemente enviam grupos de seus subordinados para a Cordilheira das Bestas Mágicas para treinar. Lily assentiu. Lily, este continente tem muitas organizações poderosas das quais você não tem ideia. Para ser honesto, nem eu sei sobre eles. Nos últimos 5.000 anos, todos os poderes que existiam na era do Império Poan provavelmente entraram em colapso. Duerren Kovart disse de forma autodepreciativa. Lily não perguntou muito. Neste momento, Lily sentiu uma pressão enorme. O continente Yulan era muito mais complicado do que ele imaginava. Depois de organizar seus pertences, Lily vestiu uma camisa antes de continuar seu caminho. Caminhando agilmente pelas florestas montanhosas, às vezes saltando sobre pedras caídas, às vezes rastejando sobre árvores caídas, Lily seguiu em frente. Mas depois que Lily cruzou uma montanha particularmente grande,
Ele viu que esta montanha tinha centenas de quilômetros de comprimento. Havia muitas árvores aqui. Parado no pico da montanha, Lily poderia dizer que havia uma distância de centenas de quilômetros daqui até o próximo pico. Se ele quisesse voar diretamente através da lacuna. Que desfiladeiro bizarro! Lily notou que as paredes do cânion dos penhascos dessas duas montanhas se aproximavam cada vez mais nas bordas. Lily imediatamente começou a descer do pico da montanha. Quanto mais ele corria, mais próximas as paredes do cânion pareciam estar. Depois de correr 5 ou 6 quilômetros, a distância entre as duas montanhas era de apenas 1 metro de diâmetro. Poderíamos atravessá-lo com um único passo. É assim deste lado. Como é do outro lado? O mesmo? Com um pé em cada penhasco, Lily espiou. Ao longe, ele pareceu ver os dois penhascos se aproximarem ainda mais e depois se tornarem um só. Bizarro! Bizarro! Estando nessas montanhas há algum tempo, Lily tinha visto muitas coisas, mas nunca havia encontrado um desfiladeiro tão estranho. Olhando para baixo através da abertura do desfiladeiro, Lily viu apenas uma névoa branca, tão embaçada que ele não conseguia ver nada, imensuravelmente profundo. Lily sentiu-se extremamente curioso, mas também estava bastante cauteloso com o que havia dentro da barriga desta ravina na montanha. Caminhando ao longo das bordas do cânion, Lily continuou olhando para baixo, como se esperasse poder ver o que estava escondido pela névoa branca. Além da proximidade das paredes do cânion, havia outra estranheza nesta ravina. Parecia que quanto mais abaixo a ravina estava, mais distantes as paredes do cânion se afastavam novamente. Por exemplo, em direção ao topo da ravina, a distância entre as paredes do cânion era talvez de cerca de 100 metros, mas pelo que Lily podia dizer, em direção ao fundo, a distância era talvez de alguns milhares de metros, ou mesmo dezenas de quilômetros. Isso é. Lily parecia ter sido atingido por um raio. Ele olhou cuidadosamente para um pequeno pedaço de grama que estava escondido sob a névoa abaixo dele. O pequeno pedaço de grama que crescia ao lado do penhasco era verde escuro, mas emanava uma leve aura azul. Grama coração azul. É grama coração azul. Lily tinha visto uma foto de Blue Art Grass na biblioteca do Instituto Ernest e lembrava-se claramente. Seus olhos brilharam. Aquela grama ultra rara e preciosa que crescia no penhasco era capaz de neutralizar os efeitos nocivos que o sangue de dragão vivo teria no corpo. Grama coração azul. Livro 3 Cordilheira das Feras Mágicas Capítulo 21 The Fog de Gush, Parte 1. Se alguém deseja treinar usando o manual secreto do sangue de dragão, deve despertar o sangue de dragão em suas veias. Mas havia apenas duas maneiras possíveis pelas quais alguém poderia agitar o sangue de dragão nas veias. A primeira era atingir um certo nível mínimo de densidade de sangue de dragão nas veias. A segunda era beber sangue fresco de um dragão vivo. Mas beber sangue de um dragão vivo era muito perigoso. O sangue de dragão, mesmo quando aplicado topicamente, causaria uma dor terrível, para não falar de bebê-lo. No entanto, tudo no mundo tinha o seu oposto igual. Blue Art Grass, quando combinada com sangue de dragão, formava uma mistura extremamente potente. Mas Blue Art Grass era extremamente raro. Lily já havia perguntado sobre o preço. Um único pedaço de Blue Art Grass valia dezenas de milhares de moedas de ouro. Além do mais, era um item raro que muitas vezes não podia ser comprado mesmo que se tivesse dinheiro. Dwayne Covart disse uma vez, o sangue de dragão vivo é incrivelmente poderoso. Normalmente, um único pedaço de Blue Art Grass é insuficiente. Se você for beber uma grande quantidade de sangue de dragão vivo, precisará de ainda mais grama coração azul. Um único pedaço de Blue Art Grass já era tão caro. Como Lily poderia pagar por isso? Talvez toda a sua fortuna de 70 mil, adquirida ao longo deste mês, fosse suficiente apenas para comprar um único pet. Grama coração azul, grama coração azul. O céu está sendo tão gentil comigo. Lily sentiu uma alegria indescritível. Lily saltou energicamente diretamente, caindo várias dezenas de metros antes de aterrissar contra o penhasco do outro lado. E então, ele imediatamente começou a murmurar as palavras de um feitiço. Em pouco tempo, todo o corpo de Lily foi cercado por essências elementares de ar fluindo, e fluxos de ar começaram a cercá-lo também. Feitiço estilo vento do quinto rank, técnica flutuante. Em seu nível atual, Lily só foi capaz de permitir que seu corpo flutuasse, em vez de realmente voar. Flutuar significava permitir-se flutuar para cima ou para baixo verticalmente. Dando um passo à frente, Lily ficou no ar antes de lentamente começar a flutuar, descendo gradualmente para o cânion profundo e enevoado. Beb ficou com inveja no ombro de Lily enquanto eles desciam. Embora Beb fosse bastante poderoso, ele não era capaz de voar. Ele não era uma fera mágica do tipo voador, portanto ele só seria capaz de voar ao se tornar uma fera mágica de nível santo. Este desfiladeiro estava cheio de névoa branca que se agitava. Quanto mais fundo Lily ia, maior se tornava a distância entre as paredes do cânion. Muito em breve, Lily pousou perto da grama coração azul. Blue Art Grass é de cor verde profundo, mas emana uma leve luz azul. Blue Art Grass é legal ao toque. Quando as folhas da grama são arrancadas, elas vazam um fluido verde escuro que é muito frio quando bebido. Lily lembrou-se muito bem desta explicação na biblioteca do Instituto Ernest sobre Blue Art Grass.
Olhando para a grama coração azul crescendo no penhasco farfalhando suavemente ao vento, Lily respirou fundo e depois arrancou cuidadosamente a grama coração azul. Está realmente frio. Quando tocou a grama coração azul, sentiu como se tivesse tocado um pedaço de gelo. Ele imediatamente colocou a grama coração azul em sua mochila e olhou ao redor. Eu me pergunto se há mais grama coração azul aqui. Um lugar que fosse capaz de dar origem a um pedaço de grama coração azul era capaz de dar origem a um segundo. Usando a técnica flutuante, Lily continuou a descer na turva névoa branca. Ao mesmo tempo, Lily ficou de olho, apesar da neblina deixar tudo embaçado. Ele podia distinguir inúmeras vinhas serpenteando pelos penhascos. Aquilo é enorme. Quanto mais fundo ele descia no desfiladeiro, mais Lily percebia o quão enorme esse lugar realmente era. No topo do cânion, a distância entre as duas paredes era talvez de apenas algumas centenas de metros, mas agora Lily tinha certeza de que a distância era de pelo menos vários milhares de metros. Ele continuou a flutuar perto da parede. Usando sua visão, sua velocidade de flutuação e seu ângulo contra a parede, ele foi capaz de estimar essa distância. Rugido. Grrr. Todos os tipos de grunhidos graves emanavam de baixo, ocasionalmente soando. Eles vieram de todos os lugares. Apenas a julgar pelo som, devia haver mais de 100 feras mágicas abaixo. Lily não pôde deixar de sentir seu coração tremer. Bestas mágicas. Existem muitas feras mágicas abaixo. Só de ouvir o som, Lily percebeu. Lily fixou-se contra as paredes do penhasco enquanto segurava as vinhas com as mãos enquanto descia mais devagar e com mais cuidado. Chefe, posso sentir um grande perigo abaixo. Bebe disse de repente para Lily através de sua ligação mental. Lily também sentiu como se seu coração estivesse apertado. Quanto mais descia, mais claros se tornavam os rosnados das feras mágicas. Esses rosnados baixos eram poderosos. Claramente, eles vinham de feras mágicas de grande tamanho. De modo geral, grandes feras mágicas não eram fracas. Bestas mágicas poderosas não eram necessariamente grandes, mas bestas mágicas grandes eram geralmente poderosas. Grama coração azul. Lily de repente viu que diretamente abaixo dele, ao longe, havia outro pedaço de grama coração azul. Ao redor da grama coração azul havia muitas vinhas e arbustos verdes. Como Lily não era uma pessoa medrosa para começar, ao ver a grama coração azul, Lily começou a flutuar enquanto mantinha as mãos agarradas às videiras. Mas neste momento Lily falhou totalmente em perceber. Enrolada entre as vinhas verdes que cercavam a grama coração azul estava uma cobra piton verde gigante, com pelo menos 20 metros de comprimento e grossa o suficiente para que fossem necessários 2 homens para abraçá-la. Aquela piton gigante era muito verde e também enrolada como uma videira. Dado que também estava ligeiramente coberto pela neblina, Lily nem percebeu que estava lá. Enquanto descia, Lily se aproximava cada vez mais da grama coração azul. Chefe, cuidado! Essa é uma piton monstruosa. Bebe de repente disse com urgência para Lily através do link deles. Pitão? Lily ficou surpreso. Praticamente todas as feras mágicas do tipo Python eram extremamente poderosas. Até mesmo o Triorne Python mais fraco era uma fera mágica do C** Torrank. Lily imediatamente examinou cuidadosamente o ambiente. A essa altura, Lily estava a cerca de 100 metros de distância da Piton gigante. Depois de procurá-lo cuidadosamente, ele rapidamente localizou a Piton gigante. Uau! Lily respirou fundo. Aquela Piton de 30 metros de comprimento, tão grossa quanto um barril de água, fez o coração de Lily tremer. Piton tatuada verde. Uma fera mágica de rank 7, a Piton verde tatuada. A informação que ele sabia sobre esse tipo de Python imediatamente lhe veio à mente. A essa altura, Lily também percebeu por que esse desfiladeiro tinha tanta neblina branca. A técnica da névoa é apenas uma técnica de estilo água de primeiro nível. Uma única Piton tatuada verde, uma fera mágica de rank 7, pode gerar quantidades enormes e quase ilimitadas de névoa branca em seu entorno. Com este cânion tendo tanta névoa de tal densidade, definitivamente há mais de uma Piton verde tatuada aqui. Lily imediatamente chegou a essa conclusão. O cânion tinha profundidade e largura de cerca de 10 km de comprimento. Para um desfiladeiro tão grande estar totalmente coberto por uma névoa branca, só se poderia imaginar quantos pitons estavam aqui. Aquela piton verde tatuada que estava escondida entre as videiras moveu-se de repente. Sua enorme cabeça virou-se para olhar para Lily, e seus 2 olhos frios encararam-no mortalmente. Grrr. Um som aterrorizante saiu da boca da piton verde tatuada e, ao mesmo tempo, disparou para frente em alta velocidade. Cru. Silvo. Grrr. Todo o cânion começou a se encher com os chamados de vários animais. Ao mesmo tempo, sons de movimento altos e sonoros podiam ser ouvidos. Olhando abaixo, Lily viu que mais de 10 criaturas enormes estavam se movendo em sua direção. E Lily poderia dizer que esses 10 representavam apenas uma pequena fração das criaturas neste desfiladeiro. Fugir. Diante do ataque da piton verde tatuada, Lily imediatamente começou a flutuar em velocidade máxima. Controlando a força do vento, ele foi capaz de fazer com que a pressão de flutuação excedesse o peso do seu corpo, fazendo-o disparar para cima a uma velocidade surpreendente.
Enquanto voava para cima, Linley já podia ver uma monstruosamente grande piton verde tatuada rastejando atrás dele ao longo das paredes do penhasco. Seus olhos frios e serpentinos olhavam para Linley, prometendo morte enquanto a própria serpente sibilava sem parar. Grita! Grite! Um grito agudo de pássaro dividiu o ar e de baixo, dezenas de pássaros gigantes de repente avançaram em perseguição de Linley. Dragão falcões. Esses são Dragonhawks. O rosto de Linley imediatamente ficou branco como papel. Livro 3, A Cordilheira das Bestas Mágicas, capítulo 22, The Fog de Gulch, parte 2. Mais de 10 Dragonhawks, cada um maior que um Griffon, voavam em rápida perseguição a Linley. Através do anel espiral do dragão, Linley imediatamente gastou sua força mágica para subir ainda mais rápido, enquanto ao mesmo tempo começava a murmurar as palavras do feitiço guarda da terra. Uau! Apenas o vento forte podia ser ouvido. Linley há muito havia deixado a piton verde tatuada para trás, mas os Dragonhawks voaram a uma velocidade incrível e estavam se aproximando cada vez mais de Linley. Mesmo depois que Linley voou para fora do cânion, aqueles 10 Dragonhawks continuaram perseguindo Linley, seguindo para fora. Correndo em sua velocidade máxima, Linley percorreu a floresta o mais rápido possível, mas não importava o quão rápido suas pernas fossem. Como ele poderia se comparar com a velocidade dos Dragonhawks alados? Skreek! Os Dragonhawks emitiram gritos penetrantes. A envergadura dos Dragonhawks, em extensão máxima, ultrapassava os 20 metros de comprimento. Esses mais de 10 Dragonhawks apagaram o céu enquanto todos voavam diretamente para Linley. Linley sentiu como se o mundo inteiro estivesse escurecendo. Quando os Dragonhawks desceram sobre Linley, todos abriram seus bicos e cuspiram chamas para ele, imediatamente transformando as árvores ao redor em piras ardentes. Felizmente a armadura Earguard que Linley convocou continuou a protegê-lo, cobrindo todo o seu corpo. Craque crepita. O fogo rugiu e ardeu contra a armadura da guarda da terra. A essência elementar da cor da terra girava em torno de Linley. Entre as criaturas do tipo dragão, Dragonhawks e Landwyrms eram os mais fracos de seus parentes, mas mesmo eles, as mais fracas das criaturas do tipo dragão, eram feras mágicas do 6º rank. Além do mais, Landwyrms e Dragonhawks eram feras do tipo matilha. Diante de um ataque aéreo de mais de 10 bestas mágicas de rank 6, até mesmo um guerreiro de rank 7 fugiria. Os Dragonhawks avançaram, descendo sobre Linley. Esmagar. As garras afiadas de um dragonha atingiram a armadura Earguard de Linley com um golpe poderoso. A armadura do Earguard estremeceu visivelmente e partículas de luz dourada começaram a piscar suavemente em cima dela. Eu não posso aguentar esses golpes de frente. Esse ataque com garras aterrorizou Linley. Na velocidade mais alta que conseguiu, ele correu mais fundo na floresta, avançando para a área mais densa e difícil de atravessar. Pulando, rastejando. Linley fez tudo em sua tentativa de fugir, mas aqueles dragonha continuaram a atacar violentamente a cabeça de Linley com suas garras cruéis. Bebe soltou um grito feroz e então se levantou nas patas traseiras, transformando-o repentinamente em tamanho de 20 centímetros para meio metro de altura. Mas comparado aos Dragonhawks com suas asas de 20 metros de comprimento, Bebe ainda era apenas um pequeno pontinho. Svi! Bebe saltou dos ombros de Linley, transformando-se em um borrão preto enquanto disparava diretamente em direção ao dragonha que estava atacando mais próximo. O som aterrorizante de ossos quebrando pôde ser ouvido de repente, junto com os gritos agonizantes do dragonha. Aquele dragonha caiu diretamente do céu, mas antes disso, Bebe o usou como plataforma de lançamento para saltar no próximo dragonha mais próximo. Com 2 mordidas cruéis, ele também o matou diretamente. Dragonhawks eram apenas bestas de rank 6, enquanto Bebe foi capaz de forçar uma besta mágica de rank 7, um Velocidragon, a fugir derrotado. O que mais? Houve uma enorme lacuna na dificuldade de avançar, bem como no poder, do 6º para o 7º posto. Bebe não era capaz de voar, mas assim que entrou em contato físico com um dragonha, ele estava praticamente morto. Em poucos momentos, 3 dos mais de 10 Dragonhawks estavam mortos. Todos os outros Dragonhawks voaram mais alto em terror. Ao vê-los voar mais alto, não havia nada que Bebe pudesse fazer, já que ele mesmo não podia voar. Aqueles Dragonhawks pairaram em torno de Linley por um tempo, antes de finalmente soltarem alguns gritos tristes quando começaram a voar de volta para o cânion. Que desfiladeiro aterrorizante! Só agora Linley finalmente soltou um suspiro. Enquanto coletava os núcleos de magicita dos 3 Dragonhawks mortos, Linley ponderou sobre a questão do desfiladeiro nebuloso. Vovô do Erin! Linley gritou de repente e do Erin Covart voou para fora do anel do dragão espiral. Ainda parecendo usar um manto branco como a lua, do Erin Covart sorriu enquanto falava com Linley. Linley, há algo que você precisa? Linley ainda não havia se acalmado. Vovô do Erin, agora há pouco entrei em um desfiladeiro enevoado. Eu não esperava que o lugar estivesse repleto de feras mágicas. Havia uma piton verde tatuada lá e enormes criaturas rastejantes. Não dei uma boa olhada neles, mas em termos de tamanho, eles definitivamente não eram menores que um Velocidragon. Havia Dragonhawks lá também, e eu poderia dizer que isso estava apenas em uma pequena parte do desfiladeiro. Não tenho ideia de quão grande era todo o Fog de Gorge.
Pensando no passado, Linley sentiu uma onda de medo novamente. Na verdade, ele tropeçou em um ponto de encontro de feras mágicas naquele desfiladeiro. Oh! Duerrin Covart pareceu bastante surpreso. Este Foggegord tinha tantas feras mágicas? Interessante. De modo geral, apenas feras mágicas do mesmo tipo se reunirão, mas as feras mágicas que você acabou de mencionar eram todas de tipos diferentes. Na verdade, todos se reuniram neste desfiladeiro nebuloso? Interessante. Que interessante. Se eu ainda estivesse vivo, provavelmente entraria e daria uma olhada. Linley balançou a cabeça desamparadamente e riu. Aquele desfiladeiro continha até grama coração azul. Houve um pet que não tive tempo de reunir. Eu só consegui reunir um. Grama coração azul? Os olhos de Duerrin Covart brilharam. Qualquer lugar onde a grama coração azul possa crescer definitivamente não é um lugar comum. Definitivamente deve haver algum tipo de tesouro precioso dentro daquela garganta nebulosa, ou talvez alguma fera mágica extremamente poderosa, como uma fera mágica de rank 9 ou até mesmo uma fera mágica de nível santo. No entanto, Duerrin Covart começou a franzir a testa. De modo geral, feras mágicas poderosas são muito territoriais. Se houvesse uma fera mágica poderosa lá, eles provavelmente não permitiriam que criaturas como Dragonhawks e Green Tattooed Pythons vivessem lá também. Mas Dragonhawks, Green Tattooed Pythons e aquelas enormes feras rastejantes que você mencionou são capazes de viver lá juntos? Bizarro. Que bizarro. Duerrin Covart também não conseguia entender. Este Foggegord parecia cheio de contradições. Linley riu. Vovô Duerrin, não pense demais. Quando eu me tornar um mago rank 7, poderei usar a técnica subida. Nesse momento, viremos para outra investigação. Ao se tornar um mago rank 7, seu guarda da terra teria atingido o nível de geração de armadura de pedra de jade. A velocidade adicional concedida pelo feitiço supersônico também melhoraria dramaticamente. Até então, Linley teria plena confiança em sua capacidade de lidar com os Dragonhawks. E com a habilidade de usar a técnica Soaring para voar, Linley seria capaz de entrar e sair facilmente do desfiladeiro. Mago rank 7? Você é apenas um mago rank 5 agora. Você tem um longo caminho a percorrer, Duerrin Covart disse, jogando água fria sobre o entusiasmo de Linley. Em seu coração, Linley também sabia disso. Talvez se tornar um mago rank 6 não seria muito difícil, mas havia uma enorme lacuna entre o rank 6 e o rank 7. Todas as estradas são percorridas um passo de cada vez. Linley sorriu. Já se passaram cerca de 2 meses desde que entrei na Cordilheira das Bestas Mágicas. Já é hora de eu voltar. De qualquer forma, levará vários dias para voltar. Vou usar esse tempo para fazer mais alguns treinamentos. Com Bebe em seus ombros, Linley embarcou em sua viagem de volta para casa. Livro 3 Cordilheira das Feras Mágicas, capítulo 23, o nome dela era Alice, parte 1. Na viagem de volta, as feras mágicas que Linley encontrou ficaram progressivamente mais fracas. No momento em que Linley entrou nas regiões externas, todos os monstros que encontrou eram do 3º e 4º ranks. Eles não representavam nenhuma ameaça para ele. Mas apesar disso, Linley não se atreveu a relaxar sua vigilância. Duerrin Covart viajou ao lado de Linley, mas em sua mente Duerrin Covart estava preocupado. Neste momento, Linley carregava dentro de si uma presença constante e estável, mas quando ele fez seu movimento, ele não mostrou piedade alguma. Seus olhos também carregavam dentro deles uma aura fria e ameaçadora. Duerrin Covart ainda se lembrava de como, quando entrou pela primeira vez na Cordilheira das Bestas Mágicas, os olhos de Linley estavam cheios de sinceridade. Ele era uma pessoa muito confiante. Depois de hesitar por um tempo, Duerrin Covart falou mentalmente com Linley. Linley. Caminhando pelas montanhas, Linley virou a cabeça para olhar interrogativamente para Duerrin Covart. Vovô Duerrin, o que é isso? Duerrin Covart assentiu enquanto falava sério. Linley, antes de entrar na Cordilheira das Bestas Mágicas, eu avisei que as pessoas não eram facilmente confiáveis, pois as intenções das pessoas não são facilmente compreendidas. Eu lhe disse para ter cuidado com os outros, para ter uma mente cautelosa. Linley assentiu. Vovô Duerrin, suas palavras foram muito corretas. Realmente não se pode confiar facilmente nos outros. Se eu tivesse ouvido as palavras do vovô Duerrin desde o início, meu peito provavelmente não teria essa cicatriz de faca. Duerrin Covart balançou a cabeça. Embora não seja fácil confiar nos outros, também não se pode ser excessivamente cauteloso. Do jeito que você está atualmente, como poderá interagir com as pessoas no futuro? Lembre-se de que você não pode ser muito frio e insensível com os outros, mesmo que também não possa confiar demais. A confiança é algo que se constrói ao longo do tempo. Não confie facilmente nas palavras dos outros. Linley era muito inteligente. Tanto em casa como no Instituto Ernest ele leu muitos livros. Ao ouvir as palavras de Duerrin Covart, ele entendeu um pouco. Mas a vida impiedosa que ele experimentou nos últimos 2 meses, a crueldade humana que testemunhou e experimentou, era algo que ele tinha visto tão claramente. Para ele, confiar nas pessoas novamente seria muito difícil. Duerrin Covart, eu entendo. Linley assentiu.
Duerren Covart suspirou secretamente, mas ao mesmo tempo também estava feliz. É uma coisa boa que Linley tenha esse pequeno rato das sombras, Bebe, como companheiro, assim como aqueles amigos dele no Instituto Ernest. Pelo menos ele não deveria se tornar excessivamente insensível. Duerren Covart ainda conseguia se lembrar de como, milhares de anos atrás, quando o Império Poan ainda existia, outro combatente de nível santo do Império Poan também se vestia de branco. Aquele homem vestido de branco era um famoso santo da espada e também uma pessoa extremamente orgulhosa e reclusa. Vovô Duerren, quando o pai vir todos esses núcleos de Magicite, qual você acha que será a reação dele? Linley de repente olhou para Duerren Covart, sorrindo enquanto fazia a pergunta. Neste momento, os olhos de Linley estavam cheios de ansiedade pelos elogios de seu pai. Ele parecia uma criança que acabará de ter um desempenho excelente em um teste e aguardava o elogio do pai. Linley, você está planejando dar todo esse dinheiro ao seu pai? Duerren Covart perguntou com um sorriso. Linley assentiu. Claro, esses núcleos de Magicite valem cerca de 70.000 moedas de ouro. Tudo o que preciso é o suficiente para me alimentar. Algumas dezenas de moedas por ano são suficientes. Mas o pai precisa administrar todos os assuntos do nosso clã e também sustentar as mensalidades da Varton. É claro que darei esses núcleos de Magicite ao pai. Linley não queria vender pessoalmente esses núcleos de Magicite. Afinal, em termos de compra e venda, ele não tinha experiência nenhuma. Ele provavelmente nem saberia se fosse enganado. Haha, acredito que seu pai ficará tão animado que vai pular para cima e para baixo, disse Duerren Covart rindo alto. Linley não pôde deixar de sorrir também. Ele imediatamente acelerou o ritmo em sua jornada de volta. Até agora, Linley não poderia nem se incomodar em matar feras mágicas do terceiro e quarto ranks. Ele rapidamente percorreu as montanhas. Quando chegou próximo a um pequeno riacho, ele fez uma pausa ao ouvir os rugidos furiosos de uma fera mágica, misturados com os gritos de humanos envolvidos em batalha contra ela. Se eles ousarem vir para a Cordilheira das Bestas Mágicas, eles devem ser pelo menos combatentes de rank 5. Mas nas áreas circundantes, as feras locais são, no máximo, do terceiro ou quarto nível. Como a batalha poderia parecer tão prolongada e frenética? Linley estava bastante curioso. Dentro das áreas internas da Cordilheira das Bestas Mágicas, onde bestas do quinto, sexto e às vezes até mesmo do sétimo rank apareciam, muitas vezes ocorriam muitas batalhas frenéticas. Mas nas áreas externas isso era bastante raro. As batalhas geralmente terminavam extremamente rapidamente. Com um salto, Linley saltou de 7 a 8 metros para cima. Aterrissando em uma árvore, ele começou a caminhar em direção ao local da batalha. Ao chegar, Linley examinou a batalha de sua posição na árvore. Ele viu que havia 2 rapazes e 2 moças envolvidos em uma batalha sangrenta com um porco de guerra sanguinário. Um dos jovens, vestindo uma armadura branca, gritava alto enquanto dirigia o curso da batalha. Segundo humano, não corra tão descontroladamente. Proteja Alice. Alice, vou desviar a atenção deste porco estúpido. Nia, não entre em pânico. Aponte suas flechas para seus pontos vitais. Essas 4 pessoas eram claramente muito inexperientes. Ao encontrar o perigo, eles entraram em pânico. Apenas o líder vestindo a armadura branca parecia um pouco mais capaz. Esses 4 realmente têm coragem. Aquele jovem de armadura branca deveria ser um guerreiro rank 5, enquanto os outros 3 são apenas combatentes rank 4 na melhor das hipóteses. Linley balançou a cabeça. Aqueles outros 3 realmente foram ousados, vindo aqui sem sequer ter alcançado o 5º posto. Um jovem ruivo começou a gritar freneticamente. Irmão mais velho Callan, você não disse que as regiões externas só tinham feras mágicas do terceiro ou quarto rank? Esta é uma fera mágica de rank 5. O líder do grupo de 4, o 5º guerreiro classificado Callan, também se sentiu desamparado. Como um guerreiro rank 5, não deveria ter sido perigoso para ele trazer vários amigos para as regiões externas da Cordilheira das Bestas Mágicas. Mas ele não esperava encontrar uma fera mágica rank 5. Uau! Mais de 10 lanças de terra irromperam repentinamente do solo sob o porco de guerra, e 3 delas até perfuraram o corpo do porco de guerra, mas foram todas quebradas e despedaçadas pela pele dura do porco de guerra. Rugido! O porco de guerra sanguinário imediatamente voltou sua atenção enfurecida para o único mago do grupo, antes de avançar rapidamente contra o mago. A investida do porco de guerra era realmente muito assustadora e, além do mais, chamas podiam ser vistas saindo de suas narinas. Imediatamente, isso fez com que o jovem restante entrasse em pânico. Correr! Alice, rápido, esquive-se! Callan gritou alto. A garota chamada Alice tinha uma cabeça cheia de longos cabelos dourados e um par de olhos turvos. Vendo o perigo, Alice também tentou fugir em pânico, mas o porco de guerra sanguinário era uma fera mágica de rank 5, afinal. Embora não fosse muito inteligente, era muito mais esperto que um animal normal. O porco de guerra sanguinário perseguiu Alice. Vendo o porco de guerra atacando atrás dela, Alice ia fugir, mas ao fazê-lo, escorregou e tropeçou em uma videira e caiu de cara no chão. Virando a cabeça, ela viu os olhos furiosos do porco de guerra se aproximarem cada vez mais dela. Com base no fraco condicionamento físico de Alice, o porco de guerra sanguinário provavelmente foi capaz de matá-la com apenas um golpe.
Alice ficou muda de terror. Os outros dois meninos e a menina também ficaram estupefatos, sem saber o que fazer. Não havia como resgatá-la a tempo. Alice! O jovem chamado Callan gritou alto de angústia. Embora ele fosse um guerreiro rank 5, ele simplesmente não tinha experiência suficiente. Estrondo. 7 ou 8 lanças afiadas de terra de repente se projetaram do chão. Embora o porco de guerra sanguinário, uma fera mágica de rank 5, tivesse pele grossa, 2 das lanças ainda conseguiram penetrar em sua pele grossa e em sua carne, fazendo com que sangue fresco fluísse da ferida. Mas infelizmente, as lanças de terra apenas perfuraram sua carne. Na verdade, eles não causaram nenhum dano aos órgãos vitais ou órgãos. Grrrrrrrr. O porco de guerra sanguinário levantou a cabeça e gritou de dor. Svi! Uma adaga negra de repente caiu de cima, perfurando o olho do porco de guerra como um relâmpago. O globo ocular do Varpig explodiu e a adaga negra penetrou diretamente no cérebro do Varpig. Agonizado, todo o corpo do Varpig estremeceu ao desabar. Pouco depois, ele não se mexeu mais. Callan, Nia e Alice ficaram tão aterrorizados que seus corações quase saltaram para fora de seus corpos. Eles observaram enquanto um jovem guerreiro de constituição poderosa, vestido de azul, usava a faca para extrair o núcleo de magicita do porco de guerra de uma maneira muito praticada, e então se virava para sair. Mas Callan foi o primeiro entre os 4 a se recuperar e imediatamente gritou: Amigo, por favor, fique. Livro 3, Cordilheira das Feras Mágicas, capítulo 24, o nome dela era Alice, parte 2, 1. Linley se virou franzindo a testa. Callan imediatamente se aproximou para agradecer a Linley. Meu nome é Callan. Gostaria muito de agradecer pelo seu apoio. Se não fosse por você, Alice provavelmente já teria morrido naquele momento. Aquela garota chamada Alice também correu. Claramente ela ainda estava em pânico e ofegava tanto que seu peito subia e descia a cada respiração. Mas seus olhos suaves e nebulosos estavam fixos em Linley. Obrigado por salvar minha vida. Eu sou Alice. Meu nome completo é Alice Straff, Sidafu. Eu também sou um mago do estilo terra. O olhar de Linley parou por um momento em Alice. Ele tinha que admitir que Alice era uma jovem de aparência muito refinada. Ela tinha uma aura que naturalmente faria os homens quererem valorizá-la e protegê-la. Ela era o tipo de garota que não precisava usar a voz ou cosméticos para melhorar. Linley, quando você vê pessoas em perigo na Cordilheira das Bestas Mágicas, você geralmente não ajuda, certo? O que está acontecendo hoje? A voz brincalhona de Duein Covart soou na cabeça de Linley. Oh, entendi, você deve ter gostado daquela garota Alice. Linley franziu a testa. Vovô Duein no passado não era que eu não quisesse ajudá-los. Era que nas regiões internas da Cordilheira das Bestas Mágicas, os monstros com os quais as pessoas estavam lidando eram pelo menos bestas mágicas do 6º rank, às vezes até do 7º rank. Eu não tive a capacidade de ajudá-los. Matar uma fera rank 5 não é muito difícil, e é por isso que fui em frente e ajudei. Linley explicou imediatamente para Duein Covart. Duein Covart riu e não falou mais. Meu nome é Tony, Milord Mago, qual é o seu nome? Os outros jovens do sexo masculino também falaram. Linley olhou calmamente para este grupo de pessoas. Há quanto tempo você está na Cordilheira das Feras Mágicas? Este é o primeiro dia, admitiu Callan, impotente. Eu não esperava que em nosso primeiro dia encontraríamos uma fera mágica de rank 5. Nós realmente tivemos muito azar. Com base no que os livros diziam, a região externa deveria ter apenas feras mágicas do 3º e 4º ranks. Nós 4 não deveríamos estar em perigo. Tolice. Linley balançou a cabeça e falou. Aquela arqueira chamada Nia imediatamente ficou com raiva. Ei, por que você está sendo tão arrogante? Você salvou Alice, mas isso não lhe dá o direito de insultar as pessoas. Nia, Callan imediatamente gritou. Linley explicou diretamente, eu realmente admiro muito a sua coragem, que todos vocês se atrevem a invadir a Cordilheira das Bestas Mágicas assim. Mas ao mesmo tempo devo dizer que você tem muita sorte. Você não encontrou nenhum bandido no caminho para a Cordilheira das Feras Mágicas. Bandidos? Callan e os outros se entreolharam. Eles realmente não encontraram nenhum bandido. Afinal, a Cordilheira das Bestas Mágicas tinha mais de 10.000 quilômetros de extensão. Havia muitas rotas pelas quais se poderia entrar. Não encontrar nenhum bandido era muito normal. Deixe-me dizer uma coisa. Se você não quer morrer, então saia imediatamente destas montanhas. Linley disse diretamente. Por quê? Existem muitas feras mágicas de rank 5 nas regiões externas também? O mais novo chamado Tony disse curioso. Linley explicou calmamente nestas montanhas, especialmente nas áreas externas, o maior perigo não vem de feras mágicas, mas de outros humanos. Vocês 4 são fracos e inexperientes. Confio que certas pessoas gananciosas não deixarão você escapar. Imagino que a única razão pela qual você ainda não foi descoberto seja porque hoje é seu primeiro dia nestas montanhas. Caso contrário, vocês 4 já teriam sido mortos. O maior perigo vem de outros humanos? Callan franziu a testa, mas logo depois seu rosto mudou. Callan disse respeitosamente a Linley, Senhor Mago, acabamos de entrar nestas montanhas e só sabemos um pouco sobre esta área. Tomamos uma decisão privada de vir aqui.
Espero que você possa nos ajudar, Milord Mago, e nos escoltar para fora destas montanhas. Linley não pôde deixar de franzir a testa. Ele odiava problemas. Mas se essas pessoas encontrassem bandidos no caminho para casa, elas realmente estariam envolvidas nisso. Senhor Mago, imploramos sua ajuda. Alice também implorou. Linley olhou para Alice. Vendo o olhar de apelo em seus olhos e imaginando-a sendo morta por bandidos, o coração de Linley se suavizou. Assentindo, ele disse, tudo bem, estou voltando de qualquer maneira. Vou levar você comigo. Mas se realmente encontrarmos bandidos no caminho de volta, só posso prometer que farei o meu melhor. Se você acabar sendo morto, não há nada que eu possa fazer. Callan imediatamente assentiu com alegria. Para você estar disposto a nos ajudar, Milord Mago, já estamos extremamente gratos. Linley assentiu e imediatamente avançou. De costas para os 4, ele disse, siga-me. Callan e os outros 4 começaram a seguir Linley. Sob a proteção de Linley, eles partiram da Cordilheira das Bestas Mágicas e seguiram em direção à cidade. No caminho de volta, Callan e os outros aprenderam o nome de Linley. Que Alice, também uma maga do estilo Terra, estava cheia de admiração por Linley. Ela também tinha apenas 15 anos e era considerada o gênio número 1 no Instituto Velen Veilin, mas apesar disso Alice era apenas uma maga rank 4. Esse tipo de realização no Instituto Ernest seria considerada apenas mediana. Uma pausa na viagem. Linley, Callan, Alice e os outros estavam todos comendo. Linley e Alice estavam sentados juntos. Irmão mais velho Linley, você é realmente incrível demais. Você se tornou um mago rank 5 quando tinha 14 anos. Provavelmente terei 20 anos quando alcançar o 5º posto. Alice olhou com adoração para Linley. Eu não sou nada. O gênio número 1 do nosso instituto, Dixie, tornou-se um mago rank 4 quando tinha 9 anos, e um mago rank 5 quando completou 12 anos. Linley disse casualmente. Ele não revelou que quando tinha 13 anos ele também era um mago rank 4, mas aos 14 anos ele se tornou um mago rank 5. Em apenas um ano ele avançou tanto quanto Dixie em 3. O mago rank 4 aos 9 anos. Tenho 15 anos, mas acabei de me tornar um mago rank 4, e sou considerado o maior gênio da minha escola. Nosso Instituto Velen realmente não pode ser comparado ao seu Instituto Ernest. Alice suspirou. Irmão mais velho Linley, pareceu-me que seu Eartenspear Arei era muito poderoso e formidável, ainda mais do que os outros magos do 5º rank da minha escola. Por que é que? Alice também era uma maga do estilo Terra. Naturalmente ela notou as diferenças no feitiço de Linley. Linley sorriu fracamente. Não era apenas poder. A velocidade com que irrompeu também foi muito rápida. A origem da magia do estilo da Terra está na essência do mundo, Linley começou a explicar para Alice. Para ser honesto, em termos de compreensão da magia da Terra, Linley tinha uma compreensão muito mais profundas do que até mesmo os instrutores de estilo da Terra do Instituto Ernest. Afinal, ele tinha um grande mago santo como seu tutor pessoal. Alice olhou para Linley, totalmente focada e concentrada nele. Um ouvia enquanto o outro falava. Enquanto conversavam, os dois se aproximavam cada vez mais. Totalmente absorto na teoria mágica, Linley só percebeu depois de fazer uma pausa que seus rostos estavam agora tão próximos que apenas a distância de um punho os separava. Linley ficou surpreso. Esta foi a primeira vez que ele esteve tão perto de uma garota. Estando tão perto, ele podia ver claramente os 2 olhos suaves e nebulosos de Alice, seu nariz empinado. Linley até pensou que ele podia sentir a respiração dela nele e cheirar a fragrância de seu corpo. Irmão mais velho Linley, por que você parou de falar? Alice perguntou curiosa. Mas momentos depois, Alice percebeu o que aconteceu. Ela imediatamente se afastou e seu rosto imediatamente ficou vermelho como uma maçã. Linley forçou-se a se acalmar e depois levantou-se para enfrentar os outros. Fingindo que nada estava errado, ele disse, tudo bem, todo mundo coma. Continuaremos viajando em breve. Vamos fazer o nosso melhor para chegar cedo à cidade. Livro 3, Cordilheira das Feras Mágicas. Capítulo 25, Violeta no Vento Noturno. Parte 1. Na estrada folha verde da cidade de Fenlai, capital do reino de Fenlai, membro da União Sagrada, havia muitas mansões nobres agrupadas. Na frente de uma mansão em particular, mais de 10 pessoas estavam aglomeradas. O clã Debs de Bussy gostaria de agradecer a você, Linley, por sua ajuda. Se não fosse por você, este nosso filho, Callan, provavelmente teria sofrido muito. Um velho de aparência distinta, com cabelos prateados esvoaçantes, sorriu para Linley. Ao lado deste velho estavam Callan, Alice, Tony e Nia. Atrás deles estavam os servos do clã Debs. Virando-se, o velho acenou com a cabeça para um dos criados, que tirou um pequeno saco dourado de dentro de suas roupas. Pegando o saco de ouro, o velho virou-se para Linley com um sorriso. São 100 moedas de ouro. Embora não seja muito, representa a gratidão do nosso clã Debs. Espero, Linley, que você aceite isso. Não há necessidade. Não foi necessário nenhum esforço da minha parte. Linley disse com bastante cortesia. Eu deveria estar indo embora agora. O velho não persistiu. Sorrindo, ele assistiu Linley partir. Tony, vocês 3 deveriam ir para casa também. Seus pais estão sem dúvida extremamente preocupados. Sorrindo, o velho falou.
Depois de se despedirem, Alice, Nia e Tony voltaram para suas casas. Quando Callan e o velho de cabelos grisalhos retornaram para sua sala de estar, o rosto do velho de repente ficou frio. Com uma voz cheia de raiva congelada, ele gritou, de joelhos. Com um baque surdo, Callan imediatamente caiu de joelhos. Segundo vovô, foi errado da minha parte. Desta vez, levei descaradamente 3 dos meus amigos para a Cordilheira das Bestas Mágicas sem investigar claramente todos os perigos associados. Segundo vovô, por favor, me castigue. Descarado? O olhar frio do velho encarou Callan como uma adaga. Callan, você já é um adulto. Além disso, você é o herdeiro e sucessor do nosso clã Debs. Como você pode cometer um erro tão tolo, tão idiota? Como você poderia imaginar o quão perigosa é a Cordilheira das Bestas Mágicas? Você se atreveu a atravessá-lo sem sequer informar o clã? HMPH. Deixarei seu próprio pai decidir qual punição seria adequada. Apenas deixe-me lembrá-lo de uma coisa, no futuro, se você continuar a agir de forma tão tola, mesmo que o clã seja entregue a você, você irá destruí-lo. Baixando a cabeça, Callan não se atreveu a falar. O clã Debs poderia ser considerado um dos 3 principais clãs do reino de Fenlai. A razão pela qual o clã Debs era tão poderoso não era porque tinha um alto nível de nobreza. Foi porque o clã Debs era o parceiro comercial direto em Fenlai do conglomerado Dawson, um dos 3 maiores sindicatos comerciais do continente Yulan. A riqueza do conglomerado Dawson poderia igualar a riqueza de um reino inteiro. São negócios espalhados por todo o continente. Qualquer um dos 3 sindicatos comerciais do continente Yulan possuía uma quantidade assustadora de riqueza e poder. Aqui no reino de Fenlai, muitos clãs queriam fazer negócios com eles, porque ser capaz de fazer negócios com o conglomerado Dawson significava ser capaz de montar uma máquina de guerra titânica. Para o clã Debs poder fazer negócios com o conglomerado Dawson foi algo extremamente impressionante. Afinal de contas, mesmo as 2 principais alianças e os 4 grandes impérios tiveram que fazer o seu melhor para vigiar o seu passo em torno dos sindicatos e fazer o seu melhor para fazê-los felizes. Depois de partir da cidade de Fenlai, Linley pegou a estrada em direção ao Instituto Ernest. Beb estava empoleirado nos ombros de Linley, vigiando, enquanto Duerrin Kovar também caminhava lado a lado com Linley. Vovô Duerrin, você já sentiu que este mundo é um lugar aterrorizante? Linley disse mentalmente. Duerrin Kovar sentiu, mas não falou. Ele apenas ouviu em silêncio. No passado, quando visitei a cidade de Fenlai, não notei nada. Mas ao retornar da Cordilheira das Feras Mágicas, aprendi muito. A crueldade e a impiedade das montanhas são nuas e abertas. É sangrento sem qualquer ocultação. Se olharmos para os magos e guerreiros de alto escalão, bem como para os nobres da cidade de Fenlai, superficialmente todos eles parecem ser educados e corteses. Eles fazem toda a cidade de Fenlai parecer tão esplêndida. Mas o sistema de classes na cidade de Fenlai é tão severo, tão insensível. Até a própria lei dá aos nobres muito mais privilégios do que aos plebeus. Embora a cidade de Fenlai seja muito próspera e espalhafatosa, cheia de risadas, suas regras tácitas são muito mais vinculativas do que as das montanhas. Na Cordilheira das Bestas Mágicas, não existem nobres ou plebeus, apenas os fortes e os fracos. Linley estava lentamente começando a entender o mundo. Neste mundo, os nobres tinham todas as vantagens, enquanto os plebeus eram pisoteados. Não importava quão cavalheirescos e refinados os nobres agissem, ou quão benevolentes eles se comportassem. Não havia como alterar a grave desigualdade que existia no mundo como um todo. Se você quisesse ter status de plebeu, sua única escolha seria se tornar um guerreiro poderoso ou um mago poderoso. Se você não se esforçasse muito, seria descartado. A sociedade humana é muito mais complicada do que o mundo da Cordilheira das Bestas Mágicas. Eles apenas escondem a mesma brutalidade que existe nas montanhas sob um lindo conjunto de roupas. Mas às vezes esse conjunto de roupas lindas pode ser muito útil. Do fundo do seu coração, Linley sentiu desprezo por aqueles nobres que fingiam ser gentis, mas na verdade não eram. Depois de ver a crueldade das montanhas, bem como o esplendor da cidade de Fenlai, a mentalidade de Linley começou a mudar ao ver o grande contraste. Você tem medo de lutar? Duerrin Kovar perguntou de repente. Linley sorriu. Com medo? Não, eu gosto disso. Se não houvesse lutas no mundo e tudo fosse calmo e pacífico, quão chato seria isso? Gosto de luta, especialmente de luta que seja emocionante. Dançar no fio de uma faca. Esse é o tipo de vida mais emocionante. Skiak Guincho. Beb soltou 2 gritos também. Eles entraram no Instituto Ernest. Depois de ter viajado para a Cordilheira das Bestas Mágicas e depois de ter testemunhado a crueldade da humanidade, Linley apreciou as amizades genuínas que formou no Instituto ainda mais do que antes. Ao entrar em seu dormitório, ele ouviu estas palavras. Chefe Eyal, Linley ainda não voltou. Ele poderia ter se deparado com uma situação perigosa na Cordilheira das Bestas Mágicas? Cale sua boca fedorenta, 4º irmão. O 3º irmão definitivamente voltará para nós em segurança. Venha, vamos comer. Ao levantar a cabeça, Eyal viu aquela sombra familiar parada na porta. Ele fez uma pausa, atordoado. George e Reynolds também ficaram surpresos. Mas então, imediatamente depois, os 3 avançaram em direção a Linley. Haha, 3º irmão, você finalmente voltou.
E Eyal foi o primeiro a alcançar Linley, envolvendo seus braços em torno de Linley em um abraço de urso. Reynolds também gritou feliz. Uau, Linley, você sabia que Buzz e Eyal e George têm murmurado sobre você todos os dias? Eles estavam todos preocupados com você. Eu era o único que tinha certeza absoluta de que você voltaria em segurança. Quarto irmão. George o encarou. Agora mesmo, você estava falando sobre estar preocupado que Linley tivesse encontrado algo perigoso. Uma expressão de confusão estava no rosto de Reynolds. Eu disse tal coisa? Vendo seus 3 irmãos juntos, o coração de Linley instantaneamente ficou quente. E Eyal imediatamente acenou com o braço ostensivamente e disse, tudo bem, chega de conversa fiada. O retorno seguro do terceiro irmão da Cordilheira das Feras Mágicas é um grande evento. Vamos fazer uma boa comemoração. Segundo irmão, quarto irmão. Linley riu também. Vamos, temos que ir todos tomar algumas bebidas. Meu deleite. Uau! Reynolds olhou para ele. Seu tratamento? E Eyal riu alto. Certo, terceiro irmão tem que nos tratar. Não se esqueça que há algum tempo aqueles representantes da Galeria Prose nos contataram e nos enviaram aquela carta convite. Essas 3 esculturas do terceiro irmão conseguiram ser vendidas por mais de 4.000 moedas de ouro. Temos que fazer uma boa comemoração. Uma carta convite da Galeria Prose? Linley ficou surpreso. E Eyal explicou apressadamente. Terceiro irmão, suas esculturas foram vendidas por preços altos. A Galeria Prose já reconheceu totalmente suas habilidades como escultor especialista, e é por isso que agora o convidam para abrir um estande privado em seu Hall of the Experts. Certo, deixe-me entregar a carta para você. E Eyal imediatamente correu para o interior do dormitório. Reynolds disse de uma forma muito secreta para Linley. Linley, você quer saber uma coisa? Desde que aquele cara da Galeria Prose veio para nossa escola, a notícia de que você foi convidado para ter um estande particular na galeria se espalhou por todo o instituto. Sua fama aumentou tremendamente. Está espalhado por todo o instituto? Linley ficou um tanto entorpecido de surpresa. Afinal, ele mesmo acabará de descobrir. Certo. Em todo o instituto, você pode ser o último a saber disso, na verdade. George também riu. Linley, está aí a carta convite que a Galeria Prose nos enviou. E Eyal saiu correndo do dormitório com um envelope branco com um selo dourado afixado. Livro 3, Cordilheira das Feras Mágicas. Capítulo 26, Violeta no Vento Noturno, Parte 2. Período Noturno. Os 4 irmãos do dormitório 1987 caminhavam por uma rua escura e silenciosa do Instituto Ernest, conversando casualmente sobre o que havia acontecido nos últimos 2 meses. Tão cruel assim? Reynolds, surpreso, puxou a camisa de Linley para o lado. Vendo todas as cicatrizes cruzadas no peito de Linley, ele não pôde evitar prender a respiração. O vizinho George também ficou em silêncio. Apenas Eyal foi capaz de rir. Haha, vocês não têm experiência. Quando eu era criança vi coisas piores do que isso. Chefe Eyal, você está falando sério? Reynolds disse surpreso. E Eyal sorriu arrogantemente. Claro que estou falando sério. E eu vi mais do que alguns também. Por exemplo, matar prisioneiros através de tortura. Ou pessoas reais lutando contra feras mágicas com as próprias mãos. Quando lutaram com as mãos nuas contra as feras, foram cercados por um círculo de espectadores ricos. A visão foi realmente sangrenta. Ao ouvir as palavras de Eyal, Linley foi capaz de imaginar a cena em sua mente. É bom estar no campus, George suspirou. Linley também concordou com a cabeça. A essa hora da noite muitos casais podiam ser vistos caminhando juntos na estrada, alguns de mãos dadas, outros sentados juntos nas costas de uma fera mágica. A vida no campus era muito tranquila. Certo. Chefe Eyal, você não vai passar esta noite com sua namorada? Por que você não está se preparando para sair? Reynolds disse de repente. E Eyal disse insatisfeito, namorada? Meu irmão acabou de voltar da Cordilheira das Feras Mágicas depois de encontrar tantas situações de quase morte. E eu vou passar um tempo com minha namorada? Reynolds, você precisa se lembrar destas palavras. Os irmãos são como seus braços e pernas, enquanto as meninas são como suas roupas. Eles são bons apenas para brincar. Uma expressão de desprezo apareceu imediatamente no rosto de Reynolds. Linley, uma voz surpresa de repente soou de longe. Linley e os outros viraram a cabeça e observaram uma jovem alta, esbelta e bonita, com cabelos dourados, correndo alegremente em direção a eles. Ao chegar a Linley, ela exclamou surpresa. Linley, você voltou da Cordilheira das Bestas Mágicas? Isso é maravilhoso. Você desapareceu por 2 meses inteiros desta vez. Eu estava tão preocupado. Você está ferido? Delia, estou bem. Linley riu ao responder. Delia também era alguém que Linley conheceu assim que se matriculou na escola. Eles eram muito próximos um do outro. Quando ele estava junto com Delia, Linley sentiu como se pudesse relaxar totalmente e ficar sem qualquer pressão mental. Foi como quando ele estava com seus 3 queridos irmãos. Delia, a carruagem do tio está lá fora esperando por nós. Não vamos perder tempo. Uma voz fria soou. Virando a cabeça, Linley viu um jovem vestido com longas vestes parado a alguma distância. Era o irmão mais velho de Delia, Dixie, um dos 2 gênios do Instituto Ernest. O manto de Dixie estava extremamente limpo e arrumado sem uma única mancha ou defeito.
Seus olhos também pareciam muito claros e tranquilos. Oh! Deixando escapar um som desapontado, Delia olhou para Linley. Linley, o pai pediu a mim e ao meu irmão para voltarmos. Nossa carruagem está lá fora esperando por nós. Eu tenho que voltar agora. Tudo bem, Delia. Podemos conversar quando você voltar. Linley sorriu ao responder. Certo. Tchau. Delia claramente se sentiu bastante desapontada por não ter mais tempo para conversar com Linley. Dixie também foi até eles. Ele apenas olhou para Delia, e Delia imediatamente começou a caminhar em direção a ele. Mas então Dixie virou-se para olhar para Linley. Linley, ouvi dizer que você retornou com sucesso do seu exercício de treinamento na Cordilheira das Bestas Mágicas. Parabéns! Linley ficou atordoado. Essa Dixie estava realmente falando com ele? A frieza e indiferença de Dixie eram lendárias no Instituto Ernest. A maioria das pessoas se sentiria sob enorme pressão ao lado de Dixie, especialmente quando seus olhos frios e claros caíssem sobre elas. Esse tipo de pressão psicológica foi suficiente para fazer com que alguns quebrassem sob a pressão. Oh, obrigado. Linley respondeu. Dixie mal assentiu e acompanhou sua irmã Delia até os portões da escola. Alstone olhou atentamente para Linley, suspirando de espanto. Linley, devo dizer, você é realmente um gênio, um super gênio. Um jovem de 15 anos que é um gênio entre os gênios da Academia de Magos número 1 em todo o continente Yulan, e também alguém que alcançou um nível incrivelmente alto na arte da escultura em pedra. Para você conseguir realizar tudo isso é um milagre. Deixando de lado o fato de você ser um mago gênio, mesmo no mundo dos artistas, nos dias de hoje, a maioria dos escultores que se qualificam para serem convidados por nós para abrir um estande particular no Salão dos Especialistas tem pelo menos 40 anos. Velho, você é o mais novo. Mesmo em toda a nossa história, existem apenas 2 gênios incomparáveis que se comparam a você. Mas a diferença é que, você não é apenas um escultor genial, você também é um mago genial. Uau, que gênio! As palavras de elogio de Alstone deixaram Linley envergonhado e sem saber o que dizer. Alstone, pare de perder tempo. Apresse-se e termine. Nós 4 irmãos vamos sair e nos divertir. E Yale insistiu. Só agora Alstone pareceu voltar a si. Ele apressadamente puxou uma pilha de documentos e retirou um cartão de cristal mágico prateado. Sorrindo, ele apresentou a Linley. Linley, este cartão de cristal mágico prateado foi especialmente projetado pelo Banco Dourado dos 4 Impérios. Representa que você é um de nossos escultores especialistas. No futuro, todo e qualquer produto da venda de sua arte será diretamente transferido por nós para o saldo deste cartão. No momento, este cartão de cristal mágico prateado não tem um proprietário impresso. Use sua impressão digital para selá-lo para você. No futuro, você pode usá-lo. Alstone respeitosamente entregou o cartão de cristal mágico para Linley. Depois disse com uma voz ansiosa, Linley, posso perguntar se você trouxe alguma escultura para nós desta vez? Linley acenou com a cabeça ligeiramente. Eu tenho 3 no total. O sorriso de Alstone imediatamente ficou ainda mais radiante. Período noturno. Dentro do paraíso da água de Jade. Linley, George e 2 cortesãs estavam lá sozinhos, bebendo enquanto conversavam e riam. A essa altura, Reynolds e Yale já haviam se retirado há muito tempo para seus quartos com suas cortesãs. Caramba, aqueles 2, chefe Yale e 4º irmão. Linley bebeu uma taça de vinho enquanto falava com George, que estava rindo e conversando com sua garota. Segundo humano, minha cabeça está ficando um pouco tonta. Vou sair para me refrescar um pouco. Claro, George respondeu e continuou a conversar com seu companheiro. Descendo as escadas, Linley saiu diretamente do Jadwater Paradise. Ao sair das instalações animadas, Linley de repente sentiu um vento noturno frio e refrescante passar por ele, ajudando a clarear sua mente. Comparado ao Jadwater Paradise, o exterior era muito mais calmo e tranquilo. Linley começou a dar um passeio casual pelas ruas da cidade de Fenley. A brisa fresca da noite era muito refrescante. Havia algumas propriedades nobres ao longo das ruas, mas comparadas com a Greenleaf Road, as propriedades nesta rua, Dry Street, estavam claramente no nível mais baixo. E na varanda de um prédio de 2 andares em particular, Alice estava de pé, aproveitando a brisa noturna. Olhando para a lua brilhante no céu vazio, Alice não pôde deixar de pensar em Linley, que salvou sua vida. Naquele momento, quando ela caiu em desespero, ele desceu dos céus e derrotou aquele porco de guerra sanguinário e salvou sua vida. Essa ação a abalou profundamente. Pode-se dizer que aquele acontecimento deixou uma profunda impressão em sua alma. O irmão mais velho Linley é um pouco taciturno, mas quando ele começa a discutir magia, ele é bastante bonito. Um leve sorriso apareceu no rosto de Alice enquanto ela relembrava. De repente, Alice viu uma figura andando pelas ruas abaixo. Sua estrutura parecia muito familiar. Olhando mais de perto, ela imediatamente o reconheceu e um sorriso iluminou seu rosto. Ela acenou apressadamente enquanto gritava, irmão mais velho Linley, irmão mais velho Linley. Linley, que estava andando na rua enquanto aproveitava a noite fria, olhou desconfiado ao ouvir alguém chamando seu nome. Uma varanda distante, uma forma sombria vestida de violeta, a lua brilhante iluminando por trás. As roupas violetas tremulavam na brisa noturna, e sob o brilho da lua, pareciam irradiar. Cabelos longos esvoaçando ao lado das roupas violetas.
De repente, Linley pareceu sentir o cheiro da fragrância de Alice. Essa fragrância era tão hipnotizante. Alice, Linley não pôde deixar de caminhar em direção àquela varanda. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.